Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem continuação do nosso Protinha do Domínio 7, e dessa vez temos a nossa Noelle, que na minha opinião é a melhor waifu já criada. Quem quiser continuação já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, a meta do vídeo é 800 likes, então quem puder, hypa o vídeo. E se quiserem pular direto para a parte final, é nos últimos 25 minutos. Agora, sem mais enrolação, vamos dali! Curitiba estava fria como sempre, mas para Lucas Andrade isso já não fazia diferença. O vento que cortava a cidade não era nada comparado ao aperto que vivia dentro dele. O uniforme de pedreiro pesava, não por causa do cimento seco grudado no tecido, mas pelo que representava. Mais um dia sobrevivido, menos um problema resolvido. Ele caminhava pela calçada molhada, desviando das poças com a naturalidade de quem já tinha levado água suja na cara muitas vezes. O celular vibrou no bolso. Pela vibração curta, ele já sabia. Cobrança. Mas antes que pudesse olhar, tocou novamente. Desta vez, chamada. Ele fechou os olhos. Era a ex-esposa, Sofia. Atendeu. Fala! A voz dela saiu doce demais, quase ensaiada. Lucas, hoje é dia da pensão, lembra? A Helena precisa das coisas dela, o colégio aumentou a taxa e o Luiz já pagou tudo esse mês. De novo, a respiração dele ficou pesada ao ouvir o nome. Luiz, o ex-melhor amigo. O homem com quem ela o traiu. Eu tô trabalhando, respondeu ele. Te entrego até amanhã, no máximo. Ela riu um pouco com pena fingida. Sempre essa desculpa. O Luiz disse que você devia ser mais responsável. Pelo menos ele é um pai presente. Lucas ficou em silêncio. Ele evitava discutir porque sabia como terminava. A Helena perguntou hoje por que você nunca compra nada pra ela. Eu disse que você é limitado. A voz dela pesou nessa última palavra. Mas que está tentando? A mesma ferida reabriu. A filha dele, ou melhor, a filha que talvez nem fosse dele, cresceu ouvindo que ele era um peso morto. A gente podia fazer o teste de DNA. Disse Lucas baixinho, sem agressividade, só cansado. Pra acabar com isso. O tom dela mudou instantaneamente. Lucas, pelo amor de Deus, a menina tem o pai dela. O Luiz, para com isso é ridículo. Ele respirou fundo. Eu só quero saber se você atrasar de novo, vou acionar o juiz. Ela cortou. Tchau. A ligação caiu. O celular vibrou imediatamente com uma mensagem. Esse idiota nem pra pagar pensão serve. Lucas guardou o celular sem ler de novo. O peito dele doía. Não pelo insulto, mas porque no fundo ele entendia algo que nunca admitia. Ele não tinha certeza se Helena era filha dele, mas queria que fosse. E talvez fosse isso que doía mais. Querer ser pai de alguém que o rejeitava. Ele continuou andando. Passou por uma obra, avaliou automaticamente as vigas tortas, o andame mal preso, os tijolos desalinhados. Isso cai em 2 anos. Murmurou. Brasileiro não constrói, aposta na sorte. O cheiro de pastel vindo de uma barraquinha próxima fez o estômago dele roncar. Até isso, ele tinha que negar por causa das dívidas. Um dia como pastel, sem olhar preço, pensou. Era um sonho simples, mas distante. O céu de Curitiba estava cinza, como sempre. E Lucas, com seus 22 anos e vida destruída, parecia carregá-lo nas costas. O celular vibrou novamente. Desta vez, um dos agiotas. Ele silenciou a tela. Não tenho mais medo de morrer, disse pra si mesmo. Tenho medo é de viver assim. Deu 3 passos. Viu o movimento ao lado só quando era tarde. O som de freios, luzes laranja refletindo em seus olhos azuis. Pessoas gritando ao longe. Lucas virou a cabeça. O caminhão estava vindo. Ele pensou calmamente. Vou morrer devendo. A Sofia vai culpar até o meu cadáver. Pelo menos não sinto frio no caixão. A batida foi seca. Tudo apagou. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas não sentiu dor. O silêncio após a morte não era escuro, era branco. Tão branco que parecia engolir até o som. Lucas abriu os olhos esperando dor, mas encontrou apenas o vazio. Seu corpo estava ali, mas não sentia peso, nem frio, nem cansaço. Parecia desligado. Então é isso, murmurou. Morri do jeito mais brasileiro possível, atropelado na volta do trabalho. Uma voz estalou atrás dele. Você não era pra estar aqui! Lucas virou lentamente como quem já espera problema. Uma mulher brilhante deslizava em sua direção, segurando 3 pergaminhos, 2 cristais e uma expressão de puro desespero administrativo. O contraste entre divindade e caos era tão grande que nem fazia sentido. Quem é você? Lucas perguntou sem muita emoção. Ela passou a mão no rosto, frustrada. Eu sou Serafis, deusa do equilíbrio, responsável pela organização das reencarnações, invocações de heróis, manutenção kármica e aparentemente por arruinar o meu próprio dia. Lucas piscou. RH do além. Ela travou por meio segundo. Tecnicamente, sim. Os cristais ao redor dela começaram a trocar de cor como telas de computador travando. Serafis bateu em um deles como quem bate num monitor antigo. Não, não, não. Era pra você estar num arquivo completamente diferente. Lucas cruzou os braços. Desculpa dar trabalho até morto. Ela ergueu o outro cristal. O nome que apareceu, Lucas Andrade. Baixa relevância espiritual, histórico de sofrimento contínuo, potencial de reconstrução elevado. Serafis soltou um grunhido.
Você devia ter ido para uma reencarnação tranquila. Vida nova, família nova, zero dívidas. E eu te joguei na fila errada. Parece normal vindo de uma repartição pública. Lucas comentou. Não é uma repartição pública. Ela berrou, os cabelos dourados explodindo em luz. Respirou fundo. Abaçou os pergaminhos como quem abraça o próprio caos. Escuta, hoje tinham duas invocações simultâneas acontecendo no mesmo minuto. Primeiro, a invocação do herói lendário dos humanos. Um cristal dourado brilhou ao lado dela. Certinho, organizado, tudo dentro do cronograma. Ela apontou para outro cristal, este emitindo runas roxas. E ao mesmo tempo, a invocação do novo Lorde Demônio do sétimo domínio. Totalmente instável, com runas quebradas, dívidas ancestrais, maldição familiar, um terror para organizar. E você errou o arquivo, Lucas completou. Ela mordeu o lábio inferior. Troquei os destinos. Lucas respirou fundo, encarando o brilho vazio do espaço. Então eu, que já estava quebrado na Terra, vou ser mandado para um inferno quebrado também? Exatamente, ela admitiu, encolhendo-se. Ele não reagiu, não xingou, não chorou, só deu um suspiro cansado. Coerente, Serapis arregalou os olhos. Coerente? É só isso que você vai dizer? Acontece, Lucas respondeu. Minha vida inteira foi erro dos outros e eu arrumando. Dessa vez não muda nada. A deusa ficou sem palavras. Então um terceiro cristal se acendeu. Runas vermelhas giraram lentamente ao redor de Lucas. Serapis estreitou os olhos. Olha isso. Interessante. Seu histórico emocional, sua capacidade de suportar carga, sua forma de absorver desgraça atrás de desgraça, você tem compatibilidade com um dos 7 pecados capitais. Lucas arqueou a sobrancelha. Qual deles? Gula. Ele piscou. Eu nem comia muito. Não é comida, explicou. É a capacidade de devorar tudo, dor, conhecimento, poder, contratos, magia, miséria. Significa que você pode absorver e reaproveitar qualquer coisa, até coisas que pertencem a deuses. Ela fez um gesto. Um artefato apareceu na frente dele. Um livro negro, pulsante, com um olho fechado no centro e dentes metálicos na borda. Este é o Grimório da Gula Infinita, disse Serapis. Um artefato proibido, que só desperta quando encontra alguém capaz de engolir o mundo. O livro abriu a boca, roçou o ar com ansiedade. Fechou de volta, como se tivesse gostado do cheiro de Lucas. Ele não recuou. Então eu recebo isso? Por causa do meu erro, sim, ela confessou derrotada. Considera compensação divinal. Lucas estudou o livro por um instante. Ele morde? Às vezes. Melhor que patrão. Serapis soltou um longo suspiro. Lucas, quando você assumir o sétimo domínio, vai encontrar ruínas, dívidas, pessoas oprimidas, conflitos internos, humanos invadindo, heróis sendo invocados para caçar seu povo, e 11 outros lordes que querem devorar seu território. Lucas deu um pequeno aceno, nenhuma hesitação. Manda. A deusa arregalou os olhos. Como assim manda? Você não quer pensar, negociar, reclamar? Minha vida na Terra era só obra inacabada. Se lá eu não conseguir terminar nada, talvez eu termine lá. Serapis abriu a mão com um estalo desesperado. Runas roxas e vermelhas cercaram Lucas. A luz começou a puxá-lo para baixo como um redemoinho de outro mundo. Antes que fosse arrastado completamente, ela gritou. Se você sobreviver um dia, já é mais do que o antigo Lorde conseguiu. E desculpa qualquer coisa. Lucas desapareceu na espiral de luz. O Grimório o seguiu, vibrando como um cachorro faminto indo atrás do dono. O branco se rasgou. O chão desapareceu, o som cessou. E Lucas Andrade deixou de existir. A partir daquele instante, nascia Noir Glutonheart, Lorde do sétimo domínio. A queda terminou com um impacto silencioso. Não houve dor, apenas uma sensação de realidade se encaixando de repente, como um pedaço de madeira sendo forçado em um encaixe antigo. Noir abriu os olhos. O teto acima dele era de pedra escura e rachada, com teias de magia azulada pendendo como músculos necrosados. Lustres quebrados, tapeçarias rasgadas, torres internas inclinadas. A impressão era clara. Um castelo que já morreu, mas continua em pé por teimosia. Ele ergueu o corpo sentindo articulações protestarem. Esse corpo... parece que apodreceu vivo, murmurou. Um ruído leve ecoou, passos tímidos, quase temerosos. Meu senhor Noir, a jovem aproximou-se devagar, segurando um balde e um pano velho. Olhos azuis grandes, cheios de receio, cabelos longos azulados que caíam como água escura. Você voltou mesmo? Noir piscou devagar. Suponho que sim, ela engoliu seco. Desculpe a aparência do castelo, é que... sou a única que restou. Noir olhou o salão outra vez. A decadência tinha profundidade. Não era abandono recente, era abandono histórico. E ainda assim, estruturalmente, tudo fazia sentido. Era como uma obra parada por um chefe incompetente.
Faz sentido ter sobrado só você. Noir disse com simplicidade. Antes que Noelle respondesse, uma presença densa surgiu ao lado do trono. O Grimório não apareceu com sutileza. Ele rasgou o espaço, materializando-se com um baque profundo que reverberou nas paredes. Suas veias pulsaram. A mandíbula de sombra se abriu lentamente, revelando dentes etéreos e um brilho roxo profundo no fundo da garganta. Noelle quase deixou o balde cair. E essa criatura estava adormecida há décadas. Eu nunca vi ela assim. O livro virou-se para ela. O olho interno surgiu, abrindo devagar como uma criatura despertando de hibernação. Ele a analisou, depois ignorou. Fez um estalo satisfeito. CLNK. E repousou aos pés de Noir como um animal de guarda. Noir passou a mão pela capa viva. A aura roxa intensificou-se, espirais de energia girando ao redor. Relaxa, disse ele. Ele só está com fome. O castelo inteiro pareceu estremecer no momento em que o Grimório exalou sua primeira respiração longa. Um som oco, como vento passando por ossos antigos. Noelle juntou coragem. Meu senhor, o castelo está degradado. Os pilares estão fracos. As reservas vazias e os vilarejos sofrem ataques constantes dos humanos e dos outros domínios. E as dívidas... Ela baixou a cabeça com vergonha de continuar. Noir deu um pequeno aceno. Mostre-me. Ela hesitou. Tudo? Ele a encarou com olhos frios, porém estáveis. Se vou reconstruir isso, preciso ver o estrago completo. O Grimório vibrou, páginas se abrindo sozinhas, uma respiração mais rápida, como um predador sentindo o cheiro de presa. Noir se levantou, caminhando pelo salão. Cada passo ecoava como se testasse a resistência das pedras. Ele passou a mão pelas colunas, pelos muros, pelos pisos lascados. E a visão dele, a de pedreiro, a de alguém que entende o que significa trabalhar com ruína, classificava tudo automaticamente. Estrutura principal segura, laterais comprometidas, telhado ruim. Vigas internas fatigadas, estrutura recuperável. Noelle seguia atrás, tentando acompanhar. Ele parou diante de uma janela quebrada. Lá fora, o domínio 7 se estendia. Campos devastados, casas abandonadas, vilas com fogueiras tímidas, torres desmoronadas. E além disso, patrulhas humanas rondando como hienas. Noir observou em silêncio. Não havia choque, não havia pena, apenas cálculo. O mesmo olhar que ele usava para avaliar uma obra na Terra, mas agora com um reino inteiro. Isso dá para reconstruir, Noir concluiu. Noelle piscou, confusa. De dá? O Grimório abriu a mandíbula em um sorriso macabro, como se respondesse por ele. Tudo dá, Noir disse. Com trabalho, planejamento e fome suficiente. Seu estômago roncou, como se lembrasse a ele que estava vivo naquele corpo infernal. Ele suspirou. A cozinha fica por onde? Noelle corou levemente, sem saber se era vergonha ou pânico. Por aqui, meu senhor. Mas aviso que a situação... é crítica. Noir começou a andar. Ótimo. Cozinha ruim é mais fácil de melhorar do que castelo inteiro. O Grimório foi atrás, flutuando como um animal sombrio, fiel ao novo mestre. O castelo, morto por anos, sentiu pela primeira vez o peso de passos determinados. Talvez, finalmente, alguém estivesse disposto a fazer o que o antigo Lorde jamais tentou: reconstruir. Os corredores do castelo ecoavam como cavernas esquecidas. Tochas fracas estalavam, lançando sombras trêmulas nas paredes rachadas. Noir caminhava à frente, avaliando tudo com um olhar técnico. Cada rachadura era classificada automaticamente em sua mente. Instinto de pedreiro. Noelle andava atrás com passos curtos e ansiosos. A cozinha fica logo adiante, meu senhor, disse ela. Mas ela está em condições lamentáveis. O castelo inteiro está. Noir respondeu calmamente. Não é problema. Problema é não fazer nada. O comentário fez Noelle vacilar. Ela nunca tinha ouvido o Lorde falar algo tão... lúcido. O Grimório flutuava ao lado de Noir, roxo, pulsando de leve, como se estivesse ajustando sua respiração depois de anos adormecido. De repente ele falou, uma voz masculina, grave, elegante, carregada de sarcasmo. Mestre, devo dizer, você anda diferente, mais firme, mais apetitoso. Noelle quase caiu. E ele fala... O Grimório inclinou-se para ela, mandíbula abrindo um pouco. Falo sim, docinho azul, mas só para quem vale meu tempo. Noir o empurrou levemente para o lado. Pare de assustar a garota. Eu? O livro sorriu, dentes etéreos cintilando. Nem comecei. Noir continuou andando. Você disse que o castelo está assim faz quanto tempo? Perguntou para Noelle. Ela respirou fundo. Há muitos anos, meu senhor. O Lorde, o senhor, vinha ficando cada vez pior. Bebidas, rituais perigosos, colapsos... Às vezes ficava dias desacordado no trono. Eu achava que talvez não fosse acordar mais. Sua voz falhou. O Grimório fez um som curioso.
Ele estava bem apagado mesmo, disse o livro de forma enigmática. Entre um estado e outro, quase não senti presença nenhuma por muito tempo. Noelle arregalou os olhos. E então, ele estava doente? O Grimório riu de modo suave. Digamos que sua alma dormia profundamente. E agora, ele virou-se para Noir. Acordou de um jeito que eu aprecio muito mais. Noelle olhou para Noir com um brilho emocionado. Meu senhor, parece mais forte, mais presente. Quase como se tivesse renascido. Noir não negou, nem confirmou. Apenas, eu acordei. Agora é tudo que importa. Eles chegaram à cozinha. A porta rangeu como um grito cansado quando Noir a empurrou. O ambiente era deplorável. Caldeirões enferrujados, panelas tortas, armários quebrados, restos de ingredientes secos, poeira, misturada com fuligem, cheiro forte de mofo. Noelle abaixou a cabeça. Perdão, meu senhor. Ninguém mais ficou para cuidar? Noir analisou o local por alguns segundos. Perfeito. Ela piscou. Perfeito? Quanto pior o estado inicial, maior a melhora depois. No Grimório. Mestre, essa filosofia me dá arrepios gostosos. Continue. Noir ignorou o comentário. Abriu armários, sacudiu sacos, verificou ingredientes, separou o que ainda prestava. Vamos improvisar, declarou. Noelle parecia confusa, mas observava com toda a atenção. O Grimório flutuou até a bancada, olhando a comida de cima a baixo. Comida... Que curiosidade! Parece tão... comível. Ele abriu os dentes de sombra num sorriso largo. Se quiser, posso saborear isso lentamente. Noir fechou o livro com um tapa seco. Você só come maldições. O Grimório tremeu de prazer. Mestre, tão firme assim, vai me deixar mimado. Noelle ficou vermelha. Noir começou a cozinhar com rapidez de alguém que improvisou refeições a vida inteira. O cheiro começou a melhorar. Noelle observou fascinada. Eu nunca vi o senhor fazer isso. O antigo não fazia, Noir disse. Ele mal conseguia ficar de pé. O Grimório gargalhou. Verdade absoluta. Ele vivia tropeçando. Noir é muito mais interessante, mais saboroso de acompanhar. Ele corrigiu rápido, percebendo o olhar de Noelle. De acompanhar em batalha, claro. A comida ficou pronta. Simples, mas cheirosa. Noir serviu 2 pratos. Um para si, outro para Noelle. O Grimório ganhou um pedacinho queimado, impregnado de energia ruim. O livro vibrou violentamente. Isso tem gosto de tragédia. Me dê mais. Não, disse Noir. Você vai devorar contratos depois. O Grimório deu um ronronado demoníaco. Promessas deliciosas, mestre. Enquanto comiam, Noelle olhava Noir discretamente. Havia medo, mas também esperança. Ele parecia outra pessoa. Mas no corpo que ela conhecia. Na presença que ela serviu anos. Ela acreditava que seu Lorde finalmente estava desperto. E isso a confortava. Noir terminou sua refeição. Noelle, depois de comer, quero relatórios, dívidas, fronteiras e o que ainda resta das tropas. Ela endireitou a postura, surpresa pela firmeza. Se sim, meu senhor, imediatamente. O Grimório brilhava animado ao lado. Finalmente, vamos começar a devorar o mundo. Noir levantou-se. Amanhã começamos a reconstrução. E por um instante, o castelo inteiro pareceu perceber. O 7º domínio tinha voltado a respirar. Depois da refeição, Noelle levou Noir até um pequeno escritório anexo à sala principal. A porta chiou ao abrir, revelando um cômodo apertado, iluminado por uma única vela morrendo. Pilha após pilha de pergaminhos, contratos, documentos amassados e relatórios de guerra estavam espalhados pelo chão. Noir ergueu uma sobrancelha. Isso tudo é de dívidas? Noelle ficou rígida. E eu tentei organizar, mas o antigo senhor não gostava de ver papéis. Ele dizia que as contas não o mereciam. O Grimório começou a tremer como um lobo vendo carne. Mestre, posso comer isso? Só um pouquinho? Tem cheiro de desespero. Amo desespero. Noir o segurou pelo canto da capa. Calma. Primeiro quero entender o tamanho do problema. Noelle abriu a pasta principal com mãos trêmulas. Dentro havia um pergaminho enorme, enrolado tantas vezes que parecia uma serpente adormecida. Quando ela o desenrolou, o papel caiu no chão, escorrendo como uma língua infinita. Noir ficou em silêncio por 3 segundos. Tô vendo que o antigo Lorde tinha talento para dever. Só para isso. Noelle com voz pequena. O senhor contraiu dívidas com todos os principais clãs demoníacos. E também com 3 famílias nobres humanas e 2 dragões mercadores. Noir respirou fundo. Ele devia até para dragão? Como isso é possível? Noelle explicou. Ele comprava melhorias para o castelo e festas e bebidas mágicas e armas que nunca foram entregues. E, bom, dragões são ótimos para emprestar, péssimos para cobrar. O Grimório abriu a mandíbula, encantado. Mestre, cada linha disso tem uma maldição pequenininha.
um tempero perfeito. Por favor, me deixa provar só uma. Noir cruzou os braços. Espera, quanto é o valor total? Noelle olhou os números e quase desmaiou. Se somarmos tudo, mais juros, mais indenizações por perdas, o domínio 7 deve aproximadamente, ela sussurrou, 427 mil moedas de ouro imperiais. Silêncio. Noir avaliou o papel. Então estamos tecnicamente falidos, ilegalizados e devendo para criaturas que matam primeiro e cobram depois. Noelle baixou a cabeça. Sim, meu senhor. O Grimório abriu o olho central, brilhando como um eclipse violeta. É um desastre maravilhoso. Eu amo isso. É um banquete em potencial. Noir pegou um dos contratos. Se eu assinar como novo Lorde, preciso assumir tudo isso legalmente? Se sim, meu senhor. Mas, se o senhor rasgar um contrato ou descumprir, alguns credores podem reivindicar seu território ou pedir sua execução. Noir respirou devagar. Ele não tinha medo. Ele já tinha vivido pior. O Grimório aproximou-se sussurrando. Mestre, me deixa comer um contrato. Só para testar minha digestão pós-soninho. Noir avaliou um pergaminho específico. Contrato de empréstimo. Jorvanash, mercador dracônico da Montanha Fumegante. A assinatura do antigo Lorde estava borrada com álcool. E havia uma maldição roxa colada ao canto do papel, uma praga leve, mas corrosiva. Noir colocou o documento no ar. Come esse. O Grimório tremeu de alegria obscena. Ah, mestre! Você sabe exatamente como me excitar. Ele avançou com a mandíbula de sombras aberta. Chomp! O pergaminho foi devorado. Luz roxa explodiu. A maldição tentou escapar, mas o livro a mordeu no ar. Páginas se viraram sozinhas escrevendo. Contrato devorado, maldição absorvida. Redução passiva de dívidas. 0,01% resistência a contratos dracônicos. Mais um. Noir cruzou os braços. Isso funciona? O Grimório arrotou de forma elegante. O sabor do desespero dracônico... Sim, funciona. Me dê mais. Noelle estava chocada. Meu senhor, isso é ilegal. Maldições em contratos são propriedade privada. Devorar uma é considerado... Considerado? O Grimório completou. Um crime delicioso. Noir deu um passo à frente. Ninguém aqui vai reclamar. Dívidas são lixo acumulado. Lixo é para ser limpo. Ele olhou para as pilhas de pergaminhos. Noelle, traga todos os contratos amaldiçoados. Vamos começar a reduzir essa montanha de merda. O Grimório vibrou como um gato demoníaco prestes a arranhar móveis. Obrigado, mestre. Eu prometo comer com moderação. Mentira, vou devorar tudo. Noelle recuou, mas havia um brilho novo em seus olhos. Esperança. O novo Lorde era completamente diferente. Calmo, determinado. E pela primeira vez, competente. Noir observou a sala cheia de papéis. Era uma obra arruinada. Mas obras arruinadas sempre podiam ser reconstruídas. Ele estalou os dedos. Hoje, limpamos as dívidas. Amanhã, começamos a tomar de volta o que é nosso. O Grimório abriu a mandíbula num sorriso. E lá fora, como se tivesse ouvido a declaração, algo se moveu na escuridão do domínio. Alguém percebeu que o sétimo domínio não estava mais morto. O castelo estava silencioso, exceto pelo leve eco das páginas do Grimório virando sozinhas enquanto digeria a maldição dracônica. Noir cruzou o pátio central, com Noelle andando ao seu lado, quase colada à parede. Hábito de anos tentando evitar ataques de humor do antigo Lorde. O lugar era amplo, mas decadente. Pedras quebradas, musgo roxo crescendo entre as rachaduras, estátuas demoníacas partidas ao meio, uma fonte central completamente seca, o brasão do domínio 7 parcialmente caído. Noir avaliou tudo com calma. Antes de pensar em guerra, precisamos entender o estado da nossa própria terra. Noelle concordou segurando uma prancheta velha. Sim, meu senhor. Os moradores, alguns ainda vivem aqui, outros fugiram quando os humanos atacaram pela última vez. Quantos restam? Cerca de 30 famílias? Talvez menos. Eles evitam o castelo. Acham que o senhor ainda estava naquele estado? Ela hesitou, sem coragem de continuar. Noir não insistiu. Ele sabia. O antigo Lorde era um desastre ambulante. O Grimório abriu o olho central. Mestre, tem gente observando a gente. Noir ergueu o olhar. Sombras se moviam ao longe, atrás das árvores retorcidas do domínio. Pequenas figuras, assustadas, fugindo. Noelle falou baixinho. São aldeões do vilarejo de Morns Hollow. Eles têm medo do senhor. Noir respondeu de forma fria e direta. Tenho que fazer eles terem medo, mas confiança também. Medo sem confiança é rebelião. Confiança sem medo é desrespeito. O Grimório sorriu, dentes roxos pulsando. Ah, mestre. Sua mente é linda. Noelle corou até a raiz do cabelo. Noir ignorou. Ele caminhou até a fonte seca e tocou a borda. A pedra desfez-se em pó entre os dedos.
esse domínio chegou muito perto do colapso total. Noelle abaixou o olhar. O antigo senhor, ele não cuidava de nada. Os aldeões viviam roubando água do rio humano. As plantações secaram e os humanos começaram a invadir quando sentiram fraqueza. Noir franziu ligeiramente o senho. Os humanos sabem que o reino demoníaco está dividido? Sim. Todos os 12 domínios estão brigando entre si desde que o Lorde Supremo desapareceu. O Grimório fez um som semelhante a uma risada profunda. Seus irmãos, mestre, todos tão famintos por poder quanto eu por maldição. Eles vão ficar maravilhados quando souberem que você acordou. Noir entendeu imediatamente. Conflito fraterno. Luta por poder. Territórios instáveis. O pesadelo perfeito. Ele passou a mão pelo queixo. Primeiro, quero ver os moradores de perto. Noelle engoliu seco. Meu senhor, eles não vão querer se aproximar. Eles têm traumas. Eu também tenho. Eles vão sobreviver. Andaram até o portão externo. O vento frio passou pelo terreno. E então Noir viu cerca de 20 moradores parados à distância, olhando com medo. Todos magros, roupas remendadas, olhos fundos. Famílias inteiras. Quando Noir deu um passo à frente, eles recuaram. Noelle tentou se aproximar, mas uma mulher puxou sua filha para trás. Eles não confiam. Noir concluiu sem emoção. Natural. O Grimório abriu a mandíbula em um sorriso exagerado. Posso falar com eles? Garanto que vai ser memorável. Não. Noir cortou. Hoje não. Noelle olhou Noir com surpresa. O antigo Lorde já teria atacado, gritado ou ameaçado. Noir apenas observava. Frio, analítico. Eles estão famintos, Noir disse. E febris. O domínio está morrendo porque o mestre estava morrendo junto. Noelle quase chorou ao ouvir aquilo. E sem perceber, os moradores também pararam para ouvir. O Grimório falou baixo. Mestre, atrás deles... Noir levantou discretamente o olhar. Sombras se moviam ao longe. Silhuetas humanas, armadas, observando o castelo. Noelle ficou pálida. Ah, humanos. Eles estão cada vez mais perto. Eles querem apagar o domínio de vez. Noir cerrou os olhos. Então eles vão descobrir que escolheram o pior momento possível para tentar. O Grimório vibrou como uma fera empolgada. Mestre, mestre, me deixa comer alguém hoje? Só um soldadinho? Prometo mastigar devagar. Noir não respondeu. Mas um brilho frio atravessou seus olhos. A reconstrução tinha começado, e os inimigos também estavam se movendo. O vento cortava o pátio do castelo com um frio seco, arrastando poeira roxa e folhas murchas pelo chão. Noir permanecia parado no centro, observando o horizonte. Noelle chegou correndo. Meu senhor, a patrulha humana. Eles atravessaram a fronteira novamente. Noir não demonstrou reação. Quantos? 3 soldados, mas eles nunca vêm tão perto do castelo. Eles acham que o senhor ainda está vulnerável. O Grimório abriu a mandíbula. Humanos, adoro quando eles vêm temperados com arrogância. Noir caminhou para frente, firme como se um exército o seguisse. Noelle respirou fundo e o seguiu, segurando a barra do vestido. No caminho, ela murmurou quase sem perceber. É impressionante, meu senhor. Antes, o senhor não conseguia nem ficar de pé quando os humanos se aproximavam. Agora, caminha como se nada pudesse tocá-lo. Noir respondeu sem emoção. Despertar faz isso. Noelle sorriu levemente, com alívio. Eu sabia. O colapso arcano só limpou o que estava errado. O senhor finalmente voltou. O reforço estava ali. Ela não suspeitava de nada. Acreditava fielmente na cura. O Grimório murmurou baixinho, provocando. Mestre, se ela admirar mais um pouco, eu vou ficar com ciúmes. Noir o empurrou para o lado. Se comporte. Ele avançou. 3 soldados humanos estavam próximos às ruínas da antiga muralha frontal. Carregavam lanças com pontas que brilhavam em energia espiritual, antidemoníaca. Eles se viraram ao ver Noir. O líder deu um sorriso torto. Olhem só! O lordezinho bêbado decidiu mostrar a cara. Você devia estar cambaleando pelo chão, não caminhando como alguém no comando. Noelle ficou rígida atrás de Noir, mas Noir não reagiu. Apenas avaliou a distância, a postura, a posição dos pés, instinto de trabalhador que já desviou de caminhão no último segundo. Vocês chegaram perto demais, Noir disse. O soldado riu, cuspindo no chão. Tua terra não tem dono, seu domínio desmoronou. Você devia ter caído com ele. O Grimório começou a vibrar, dentes aparecendo. Mestre, esse aí fala demais. Deixa eu provar. Noir ergueu uma mão para silenciá-lo e deu um único passo à frente. Esse passo ecoou como um trovão no pátio. Os soldados recuaram instintivamente. E Noir concluiu. Eu estou de pé agora. O castelo está de pé. Isso é tudo que precisam saber. O humano mais agressivo ergueu a lança. Demonstra força, demônio, ou morra. Noir ergueu a mão. Noelle arregalou os olhos. Meu senhor, cuidado.
Essas armas queimam. Noir não esperou a frase terminar. A lança veio num golpe direto, e Noir apenas inclinou o corpo alguns centímetros para o lado. Um movimento preciso, simples, de trabalhador acostumado a desviar de materiais pesados. A lâmina passou raspando sem atingi-lo. O soldado ficou confuso. Que? Noir segurou a haste da lança com a mão desarmada, e a madeira se partiu. A energia espiritual explodiu em faíscas azuis. O Grimório quase gemeu de satisfação. Mestre, isso foi lindo! Os outros soldados recuaram. Noir olhou para eles. Esse domínio tem dono, e vocês não vão voltar aqui de novo. O líder rangeu os dentes, mas sabia o que tinha visto. Ele recuou devagar. Isso ainda não acabou, demônio. Noir não respondeu. Ele apenas virou de costas, o maior insulto possível. Os humanos fugiram pela floresta. Quando Noir voltou ao pátio, percebeu olhares escondidos atrás das árvores. Os aldeões, famintos, assustados, observando o Lorde que, pela primeira vez em muitos anos, não tinha falhado. Noelle apertou as mãos contra o peito. Meu senhor... Eles viram tudo. O Grimório rodopiou feliz. Agora eles sabem que você não é mais aquele pedaço de entulho bêbado. Noir não disse nada, mas os aldeões não fugiram. Ficaram ali, olhando, com respeito, com esperança. Noelle percebeu, respirou fundo e finalmente disse com a voz trêmula: "O senhor voltou mesmo, meu Lorde. Eu sabia. Era a confirmação perfeita, simples, emocional. Ela nunca imaginou outra alma, apenas cura." Ele olhou para Noelle. "A partir de hoje, ninguém pisa nessa terra sem enfrentar resistência. No Grimório. E eu terei refeições deliciosas." Noir concluiu. "Começamos reconstrução amanhã ao amanhecer." Os aldeões, ainda sem coragem de se aproximar, curvaram-se discretamente. O primeiro sinal de lealdade. Após a patrulha humana recuar, o silêncio caiu sobre o pátio como uma neblina pesada. Os aldeões continuavam ali, escondidos entre árvores, atrás de pedras quebradas, atrás da fonte seca. Nenhum ousava se aproximar. Noir parou no centro do terreno, analisando os rostos magros, os olhos que misturavam medo e esperança silenciosa. Ele não falou com eles, nem levantou a mão em saudação. Nem tentou parecer amigável. Apenas existiu, firme, inabalável, frio. E isso foi suficiente para que ninguém fugisse. Noelle ficou um passo atrás dele com a mão apertada sobre o peito. Meu senhor, eles estão ouvindo?" Noir não olhou para ela. "Então que ouçam." Um dos aldeões, um velho demoniano de pele cinza, costas curvadas e olhos apagados, deu um passo adiante, ainda tremendo. Ele encarou Noir por longos segundos, e então, devagar, se ajoelhou. Os outros aldeões murmuraram, alguns assustados, outros confusos, até que uma mãe puxou seu filho e também se ajoelhou. Um jovem hesitou, mas seguiu. Uma mulher de olhos amarelos caiu de joelhos quase chorando. Um grupo inteiro acompanhou. Noelle tapou a boca, emocionada. "E eles estão reconhecendo o senhor." Pela primeira vez em anos, o Grimório flutuou atrás de Noir com o olho central semicerrado como se saboreasse o momento. "Mestre, isso é delicioso. Nada se compara ao cheiro do respeito recém-nascido." Noir permaneceu imóvel. Uma brisa passa pelo domínio. Poeira roxa se ergueu. A bandeira rasgada do sétimo domínio se mexeu pela primeira vez desde que o antigo Lorde entrou em colapso. Noir simplesmente disse: "Levantem-se." As palavras não foram duras, foram ordens naturais, como se ele fosse um Lorde de verdade. Os aldeões obedeceram lentamente. Noelle respirou fundo. O sorriso discreto dela apareceu de novo. Aquele sorriso que misturava alívio e devoção silenciosa. Ela sussurrou baixinho para si mesma: Eu sabia que o senhor voltaria algum dia." O Grimório ouviu e provocou: "Noelle, você tem muita fé. Cuidado, fé demais da indigestão." Ela ficou vermelha. Por favor, não brinque assim. O Lorde está bem agora." "Eu sinto, é o mesmo, mas... melhor. Muito melhor." O Grimório gargalhou com elegância. "Ah, você não está errada, docinho azul." "Não está errada." Noir, ouvindo a conversa, apenas comentou: "Não ele, amanhã prepare todos no vilarejo para uma reunião. Vamos reorganizar o domínio." Ela colocou a mão no peito e fez uma reverência profunda. "Esse sim, meu senhor. Vou reunir todos. Eles já acreditam no senhor de novo." O Grimório murmurou de forma quase poética. O domínio acordou, os aldeões acordaram e eu também acordei. Noir observou a lua pálida sobre o castelo arruinado. Então, é hora de começar a reconstruir. E naquele instante, por mais breve que fosse, até as sombras curvaram-se ao novo Lorde. Ao amanhecer, o castelo parecia diferente, não menos quebrado, não menos abandonado, mas vivo. Havia passos, sussurros, olhares. Os aldeões, reunidos no pátio principal, tremiam não de medo, mas da incerteza do futuro. Noir caminhou até a frente, acompanhado por Noelle e pelo Grimório, flutuando ao lado como uma entidade faminta por informações. Noelle sussurrou: Meu senhor, nunca conseguimos reunir tanta gente antes."
Vieram porque o senhor enfrentou os humanos ontem. Grimório completou com voz baixa. E por que você não está tropeçando nem cheirando a álcool? Dessa vez, Noelle ficou vermelha, mas Noir permaneceu calmo. Ele deu um passo à frente. O pátio inteiro silenciou. Moradores do Domínio 7. Noir começou sem elevar a voz. Mesmo assim, todos ouviram. Este castelo esteve morto, vocês também. Alguns se entreolharam. Mas agora estamos de pé novamente. E isso significa uma coisa: vamos reconstruir. Noelle olhou Noir com admiração quase infantil. Um aldeão levantou a mão, tremendo. Meu lorde! E eu pensei que o senhor não queria saber de nós. Noir respondeu sem hesitar. O Lorde Antigo não estava em condições. Agora estou. A frase caiu como uma martelada. Simples, direta, sem mentir, sem revelar a verdade. No Grimório, um sussurro satisfeito. Que frase gostosa de ouvir. Outro aldeão, uma mulher magra de olhos amarelos, perguntou. O que vamos fazer? Primeiro, Noir apontou para o chão. Água. Ele se virou para a fonte seca. Esse domínio não vive sem água limpa. Noelle parecia surpresa. Achei que começaria com tropas ou muralhas. Tropas morrem de sede. Paredes não crescem sem aldeões vivos. A sobrevivência vem antes da guerra. Os aldeões murmuraram entre si. Era lógico, era simples. Era algo que o antigo Lorde jamais teria dito. Noir colocou a mão sobre a pedra rachada. Noelle, reúna todos com afinidade mágica, mesmo fraca. Vamos testar a força de vocês. Noelle se apressou. O Grimório aproximou-se e comentou. Mestre, você quer avaliar o nível deles, né? Quero ver o que tenho para trabalhar. A fonte estava completamente seca. A runa central apagada. Nenhuma gota de mana fluía ali há anos. Enquanto Noir analisava, alguns aldeões ficaram ao redor esperando instruções. A jovem mulher de olhos amarelos aproximou-se. Meu lorde, posso tentar? Noir fez um gesto afirmativo. Ela colocou as mãos sobre a borda da fonte. Pequenas faíscas de mana roxa escaparam de seus dedos. Era fraca, muito fraca. Mas Noir observou algo. Controle. Continue, ele ordenou. Ela tentou. Suas mãos tremiam, o rosto suado. E então, por um instante, uma gota de água escorreu pela runa apagada. A aldeia inteira murmurou surpresa. Noelle ficou com os olhos arregalados. Noir analisou friamente. Bom, tem potencial. Precisa ser treinada. A mulher caiu de joelhos, exausta. Noir a segurou pelo braço e a levantou. O domínio precisa de você viva, não de joelhos. Ela se curvou várias vezes emocionada. Obrigada, meu lorde. Noelle apertou a prancheta contra o peito. O senhor viu isso tão rápido? Antes o senhor nem sabia o nome dela. O Grimório provocou. Ele ainda não sabe. Noir. Depois eu aprendo. E os aldeões riram. Pela primeira vez em muito tempo. A risada desapareceu quando um jovem demoniano apareceu correndo pela estrada destruída. Ofegante, ensanguentado no braço. Noelle correu até ele. Ninoras! O que houve? Ele apontou para Noir. Lord! Noir! Seu irmão, o Lord Rhaegor, ele mandou soldados de reconhecimento. Eles estão observando o castelo. Ele acha que o senhor está fraco. O Grimório vibrou de felicidade pura. Finalmente, um inimigo com carne verdadeira. Noir apenas ajustou a capa. Frio, preparado, sem medo. Avise Rhaegor, Noir disse, que ele viu o suficiente. Noras engoliu seco. E eu devo dizer isso pessoalmente? Sim, e diga que se ele quer este domínio, ele vai ter que vir pegar com as próprias mãos. O mensageiro arregalou os olhos e fugiu na mesma velocidade. Os aldeões estavam em choque. Noelle tremia, mas não de medo, de certeza. Meu senhor, o senhor realmente voltou. O Grimório girou no ar como se estivesse bêbado de euforia. Mestre, que frase linda! Manda mais dessas. Noir apenas concluiu. Vamos trabalhar. Temos um domínio para restaurar e um irmão para esmagar mais tarde. E assim começou a reconstrução verdadeira. No vilarejo de Morn's Hollow, pouco depois da assembleia, um grupo de crianças demonianas se reuniu ao redor de um velho sentado em um tronco retorcido. Ele segurava um pedaço de carvão e riscava o chão seco, desenhando um círculo. As crianças observavam com olhos curiosos. Vovô? Perguntou uma menininha de chifres minúsculos. Por que todo mundo ficou quieto quando o Lord Noir falou? O velho sorriu com tristeza e orgulho misturados. Porque, pequena, entre nós, demônios, força é mais do que músculos ou magia. Ele tocou o círculo riscado no chão. Força é isto aqui, 4 pilares. As crianças se aproximaram, curiosas. O velho desenhou o primeiro pilar. Medo. Um líder deve ser capaz de parar o mundo com um olhar. Não porque quer crueldade, mas porque o caos respeita quem pode cortá-lo. Desenhou o segundo pilar. 2. Respeito. Quem governa sem respeito, cai. Quem governa só com medo, também cai. É preciso equilíbrio, como fogo e sombra. O terceiro pilar foi traçado com um gesto suave. 3. Presença.
A aura, o peso invisível que faz outros abaixarem a cabeça. Dizemos entre nós que a presença de um verdadeiro Lorde entorta o ar. As crianças engoliram seco. Por fim, o velho riscou o quarto pilar. 4. Competência. Demônios fortes existem aos montes, mas demônios que sabem o que fazer com a própria força, esses são raros. Ele terminou o círculo. Quando alguém tem os 4, ele sorriu. Ele vira um pilar do mundo. Uma das crianças levantou a mão. E... o antigo Lorde Noir tinha isso? O velho ficou em silêncio por longos segundos. Depois, respondeu com honestidade dura. Não, ele só tinha nome e sangue. E até isso estava se apagando. As crianças ficaram quietas. Então outra menina perguntou. E o novo? O que acordou agora? O velho levantou os olhos para o castelo na colina. A capa de Noir balançava ao longe, mesmo àquela distância. Ele tem algo que não víamos há muito tempo, disse o velho. Direção. E quando um demônio tem direção, as sombras mudam de lugar. As crianças ficaram arrepiadas. Foi quando o Grimório passou flutuando, murmurando em voz baixa. Direção e fome, docinhos? Muita fome. As crianças gritaram assustadas e correram. O velho caiu na risada. Ah, sim. Vamos ter história para contar por gerações. Ele olhou para o castelo e murmurou. O Domínio 7 voltou a ter um Lorde. A manhã estava cinzenta, mas o castelo parecia diferente. Movimento. Passos. Vozes baixas. Um sopro de vida onde antes havia silêncio e poeira. Noir atravessou o pátio com Noelle ao seu lado e o Grimório flutuando atrás, rosnando de leve, ainda excitado pelo cheiro do medo humano do dia anterior. A fonte seca continuava morta, mas agora havia demônios reunidos ao redor dela. Mulheres, idosos, jovens e até 2 crianças. Todos esperando. Noelle respirou fundo. Meu senhor, todos vieram. Nunca vi o povo tão disposto assim, nem quando o antigo, quando antes o Senhor convocava. Noir apenas respondeu. Eles precisam de direção, eu forneço. O Grimório gargalhou. Mestre, às vezes você soa tão frio que aquece até meu coração demoníaco inexistente. Noir levantou a mão. Silêncio absoluto. Hoje, disse ele, vamos fazer a água correr novamente. Os aldeões trocaram olhares incertos. Um velhinho murmurou. A fonte está morta há 20 anos. Noir o encarou por um segundo. Então ela está atrasada. A frase foi simples, mas caiu com peso. Algumas pessoas riram nervosamente. Noir colocou a mão sobre a runa central. Apagada, rachada, quase fossilizada. Noelle aproximou-se timidamente. Meu senhor, se precisar de ajuda, eu... Observe, Noir disse. Quero saber o fluxo antes de mexer. O Grimório sussurrou. O senhor quer sentir as falhas? Igual um pedreiro encontra rachaduras num prédio antigo? Que erótico! Noelle ficou vermelha como um tomate. Noir, ignorando, concentrou-se. A fonte estava desconectada. A raiz da mana do domínio estava fraca. E havia uma obstrução profunda, como um cano entupido de magia. Ele abriu levemente os olhos. A mana está presa. Alguém selou o fluxo? O povo murmurou. Fomos amaldiçoados? Foi o Império Humano? Ou o Lorde anterior? Noir respondeu frio. Tanto faz quem fez. Eu vou desfazer. Ele bateu levemente na pedra com os nós dos dedos. Um gesto simples, mas técnico. Como se estivesse testando o som de um muro para saber onde quebrar. Noelle observava com brilho de admiração. O senhor sabe o que está fazendo? Noir confirmou com um aceno curto. Sim, e então, em silêncio, apenas para si. Já reconstruí coisas piores do que isso. Em outra vida. E naquela, eu era fraco demais. Aqui, não serei mais. Uma fonte cheia de rachaduras não é problema. Os aldeões ficaram hipnotizados. O Grimório sussurrou satisfeito. Mestre, sua humildade é tão sexy quanto sua frieza. Adoro. Antes que Noir pudesse continuar, um grito ecoou. Pegamos um intruso! 2 aldeões apareceram arrastando um demônio jovem, roupas escuras com runas de ocultação. Ele tinha marcas de sombras nas mãos, sinais de feitiços de espionagem. Ele cuspia no chão, arrogante. Liberte-me, vermes! Sou Zarix, agente de Raigor. Vocês não têm autoridade sobre mim. Os aldeões recuaram com medo. Noir virou-se lentamente. O espião abriu um sorriso debochado. Ouvi dizer que o 7º domínio tem um novo lorde, desperto, recuperado. Queria ver com meus próprios olhos a piada. Noelle ficou tensa. O Grimório estalou os dentes de sombra. Mestre, esse aí tem o cheiro exato do tipo que eu quero devorar. Noir ficou parado por 2 segundos, apenas o suficiente para o silêncio pesar. Então ele caminhou até o espião. Zarix olhou nos olhos dele e vacilou um pouco. Noir não precisou erguer a voz. Agente de Raigor, qual era sua missão? Zarix tentou manter o sorriso. Observar sua fraqueza. Relatar que o domínio está vulnerável. Que você é apenas uma sombra bêbada
tentando parecer forte. O Grimório vibrou de ódio satisfatório. Mestre, me deixa comer só um dedo dele. Um só. Comportado. Noir não respondeu. Ele apenas aproximou-se mais, tão perto que o espião ficou sem ar. O Lorde Antigo nunca teria feito isso, mas este Noir, este tinha presença. Diga, Raigor! Noir declarou cada palavra afiada como lâmina, que ele está olhando para o domínio errado. Os aldeões ficaram arrepiados. Zarix tentou recuperar a postura. Vai me liberar? Noir cruzou os braços. Não. Você invadiu meu terreno, vai trabalhar para pagar o dano. Os aldeões arregalaram os olhos. Te trabalhar? Escravizar um espião? Isso é genial? Ou suicídio? O Grimório quase caiu de tanto rir. Ah, mestre, isso é lindo! Punição prática, castigo com propósito. Eu poderia chorar de tão emocionado. Zarix ficou pálido. Te trabalhar? O que eu vou fazer? Noir apontou para a fonte. Você vai cavar. A magia está presa abaixo da estrutura. Quero o solo exposto. Os aldeões explodiram em cochichos. Era uma decisão prática, cruel e funcional, perfeitamente demoníaca. O espião ficou sem palavras. Noelle olhou no ar com admiração profunda e disse baixinho: o senhor voltou mesmo, composta, frio, mas justo, como um verdadeiro lorde. O Grimório abriu o olho central e murmurou: ele é mais que isso, Noelle. Ele é meu mestre. Noir colocou a mão na fonte novamente. Vamos continuar. A água vai voltar. Hoje começamos a reconstrução de verdade. E pela primeira vez, os aldeões acreditaram. O pátio inteiro observava enquanto Zarix cavava ao lado da fonte, resmungando insultos contra Noir entre os dentes. Noir, porém, ignorava completamente. Ele analisava novamente a estrutura da fonte, dedos percorrendo as rachaduras com precisão técnica. A água mística pulsava abaixo, presa há décadas. Noelle estava ao lado, segurando uma pequena lanterna arcana. Oh, meu senhor, acho que o fluxo está reagindo à sua mana. De fato, uma luz azulada começou a brilhar sob o solo. O Grimório vibrou no ar. Mestre, algo está acordando, e sinceramente, cheira delicioso. Zarix parou de cavar. O que foi isso? O chão tremeu muito levemente. Como respiração. Noir se afastou da borda, mantendo a postura fria. Preparem-se. Noelle deu um passo atrás. O Grimório abriu a mandíbula de sombras. A terra sob a fonte se moveu como água ondulando. E então, silenciosamente, ele surgiu. O gato guardião. Branco, místico, runas fluindo sob sua pelagem. Olhos profundos como um lago antigo. Os aldeões gritaram. Noelle levou as mãos à boca. Zarix caiu sentado, apavorado. Noir apenas observou. O gato caminhou sobre o ar como se o terreno não importasse. Cada passo deixava pegadas de luz. A criatura inclinou a cabeça, encarando Noir. A voz dela veio direto na mente dos presentes, suave como água escorrendo. A gula desperta. O pátio inteiro tremeu. Noelle engasgou. De gula! Mas isso é lenda! O Grimório vibrou como se estivesse em êxtase. Ah! Ele me reconheceu? Que guardião educado! O gato fechou os olhos lentamente. Um devorador não pode tocar a fonte. Você ameaça o fluxo da vida. E quando os olhos abriram, as pupilas eram runas girando. De puro instinto, o Grimório avançou. Mestre, posso mordê-lo? O gato explodiu em velocidade. Um rastro azul cortou o ar, e Noir desviou com um movimento mínimo de cabeça. A criatura pousou atrás dele, silenciosa como respiração. Zarix gritou. E isso é impossível! Guardiões não atacam lordes. O Grimório rugiu. Não é ataque, é caça. O gato saltou novamente. Desta vez, Noir ergueu o braço, e uma lâmina de água passou a centímetros da sua face. A runa na fonte brilhou. A criatura girou no ar, avançando como um meteoro de luz líquida. Noir ativou o Grimório. Sombra explodiu ao redor. A mandíbula arcana se abriu com fome ancestral. Deixa comigo, mestre! O impacto entre os dois poderes foi como um trovão submerso. Água azul e sombras violetas se chocaram no ar. Luz contra a escuridão. O gato rodopiou e pousou com leveza, mesmo após o embate. O Grimório rosnou. Você é rápido. Gostei. O gato respondeu na mente de Noir. O devorador não pode beber da fonte. A água rejeita a fome. Noir, calmo, respondeu. Não quero beber. Quero fazer este lugar viver de novo. O gato congelou. As runas no seu corpo piscaram. Mentira ou verdade, sua fome é perigosa. Mas sua intenção é clara. O Grimório resmungou. Ele está me julgando, mestre. Posso devorar só um pedacinho? Noir ignorou o comentário e deu um passo à frente. Você protege isso há quanto tempo? O gato inclinou a cabeça. Antes de demônios, antes de reinos, antes de nomes. As runas sob a fonte pulsaram. O gato estava prestes a atacar de novo. Noelle gritou. Meu senhor, cuidado! Mas Noir manteve a postura. Não vou destruir você, ele disse. Mas não vou recuar. A fonte tem que voltar a viver.
O gato rosnou baixo, e a água começou a se erguer do chão, flutuando como serpentes líquidas. O Grimório abriu suas mandíbulas, sombra girando em espiral, e o combate recomeçou. O ar ao redor da fonte vibrava como superfície de um lago prestes a se romper. O gato guardião desfez seu corpo por um instante, dissolvendo-se em água pura, e reapareceu atrás de Noir, formando garras líquidas que brilhavam como lâminas de vidro. Noelle gritou, atrás do senhor. Noir girou o corpo apenas o suficiente. Um movimento seco, preciso. O Grimório interceptou o golpe, abrindo a mandíbula espiritual. Som de água fervendo preencheu o ar. O guardião recuou 3 passos no nada, flutuando. O devorador responde rápido. O Grimório rosnou. Eu posso te devorar inteiro se quiser, gatinho. Pare, Noir ordenou. O livro estalou de irritação, mas obedeceu. A água ao redor se ergueu em espirais. Gotas começaram a girar, formando um círculo mágico antigo muito antes dos atuais demônios existirem. Zarix, ainda preso, observava em completo terror. Isso é magia espiritual. Isso não existe mais. Noir manteve a calma. Você está protegendo a fonte contra alguém que não quer destruí-la. Os olhos do guardião estreitaram. Sua fome ameaça o equilíbrio, mas sua intenção é estranhamente pura para um demônio. O Grimório riu. Puro? Ele? Ha! Esse aí tem fome até de... Cale-se! Noir interrompeu. O livro fechou a mandíbula, bufando. O gato piscou lentamente, analisando Noir como se tentasse enxergar séculos através dele. Você reconstrói. Você ordena. Você controla sua fome. A água da fonte subiu em uma coluna fina, como um espelho vertical. A imagem refletiu Noir, mas não o Noir atual. Era Noir, com chifres maiores, olhar mais frio, aura mais densa, coroa de sombra, uma versão futura. O guardião murmurou, o fluxo já viu você. O mundo teme o que você será. Noelle levou as mãos ao peito. O senhor será tão forte assim? Noir não respondeu, porque naquele instante o guardião avançou novamente. Dessa vez, sem intenção de matar. Mas para provar, a água girou ao redor do felino, transformando o corpo dele em um corte azul que rasgou o ar. Noir ergueu o braço, desviou por um fio e tocou o gato com a palma da mão aberta. A água evaporou ao redor. O guardião congelou. Toque direto, sem medo. A voz ecoou na mente dele e de Noir. Você aceita a responsabilidade pelo fluxo? Noir respondeu sem hesitar. Aceito. O círculo de água estourou em luz azul. O gato caiu de joelhos, ou o equivalente felino disso, e baixou a cabeça. Então, o pacto está formado. As runas do corpo dele migraram por um segundo, conectando-se ao pulso de Noir como cordões de água viva. A fonte brilhou, finalmente respirando com força. O Grimório vibrou. Mestre, você domou uma força pré-demoníaca. Que delícia! Noelle estava em lágrimas. E isso significa que ele é seu familiar? O gato levantou a cabeça, aproximou-se e encostou a testa na mão de Noir. Um gesto de vínculo antigo. Guardarei seu domínio, desde que você guarde a fonte e controle sua fome. Noir inclinou a cabeça apenas o suficiente para reconhecer. Não sou eu que devo temer minha fome, são os outros. O guardião ronronou, mas o som era como água escorrendo por pedras sagradas. Então que o mundo tema. A fonte explodiu em luz azul. As águas finalmente correram de novo. O Domínio 7, pela primeira vez em décadas, viveu. Zarix caiu de joelhos, tremendo. Ninguém entre os 12 irmãos conseguiria fazer isso. Noelle enxugou os olhos. Meu senhor, o senhor acabou de renascer o território. O Grimório sorriu. Primeiro território de muitos. Noir observou a água fluir, fria, pura, ancestral. E pensou, apenas para si. Isso é só o começo. A água correu, não em explosão, não em fúria, mas como algo que havia esperado tempo demais para voltar a existir. A fonte transbordava em canais naturais, formando pequenos riachos cristalinos que serpenteavam pelo pátio rachado. A mana no ar ficou densa, fria e limpa, diferente da energia agressiva comum aos domínios demoníacos. Os aldeões começaram a se aproximar em silêncio. Alguns caíram de joelhos, outros estenderam as mãos, tremendo apenas para sentir a água tocar a pele. A água, murmurou um velho demônio. Água de verdade. Noelle observava tudo com o coração acelerado. Ela se aproximou de Noir com passos contidos. Meu senhor, disse em voz baixa, o domínio inteiro está reagindo. Noir assentiu. Ele sentia. A terra abaixo vibrava em um ritmo novo. Como um corpo acordando de um longo coma. O guardião caminhava ao redor da fonte, silencioso, atento. Quando um aldeão se aproximava demais, ele apenas encarava, e o demônio recuava instintivamente. O Grimório riu baixo. Olha só, agora temos segurança, água limpa e um mascote que intimida sem esforço. Que início delicioso. Noir ignorou. Ele caminhou até Zarix. O espião ergueu o rosto, os olhos cheios de medo verdadeiro.
Você vai levar uma mensagem? Noir disse sem elevar o tom. Para o seu Lorde, Zarix engoliu em seco. Qual... Noir se inclinou levemente, o olhar azul firme. Diga que o sétimo domínio voltou a viver. Diga que a fonte ancestral despertou. E diga que qualquer tentativa de invasão será considerada um pedido de aniquilação. O Grimório acrescentou, animado. Diga também que nós estamos com fome. Zarix empalideceu. E se eles não acreditarem... O guardião da fonte parou atrás de Noir. A água ao redor dele subiu alguns centímetros, girando lentamente. Noir respondeu sem olhar para trás. Eles vão sentir. Zarix foi arrastado para fora do pátio, escoltado por 2 demônios agora diferentes. Havia algo novo nos olhos deles. Confiança. Noelle observou os aldeões começarem a se organizar espontaneamente. Meu senhor, ela disse, hesitante. Eles estão limpando os canais, sem ordens. Noir analisou a cena. Demônios cansados, mas determinados. Alguém havia começado a retirar entulho. Outro improvisava recipientes para armazenar água. Dê-lhes direção, Noir disse. Não controle cada passo. Só mostre o caminho. Noelle assentiu, respirando fundo. Sim. Ela hesitou por um instante e então... Obrigada. Por não desistir do domínio. Noir a encarou. Eu não construo para ser lembrado. Construo para que não possa ser destruído. O guardião se aproximou e se sentou ao lado dele, observando o fluxo da água. Outros sentirão. Reinos distantes, fontes adormecidas, dragões, vampiros, elfos... Noir fechou os olhos por um segundo. Ele já esperava por isso. Que sintam, respondeu. Assim saberão onde não pisar. O Grimório girou lentamente no ar. Ah... Então esse é o começo do medo. Eu adoro essa fase. Noir observou o domínio pela primeira vez, não como herdeiro, mas como governante. E em silêncio, decidiu. Este lugar não será apenas protegido. Ele será desejado e temido. A água continuou correndo. E em algum lugar distante, algo poderoso abriu os olhos. A noite caiu sobre o domínio 7 com um silêncio diferente. Não era o silêncio da ruína, mas o silêncio do cansaço após trabalho real. Pequenas fogueiras surgiram ao redor da fonte. Demônios se sentavam no chão, bebendo a água mística com cuidado, como se temessem que ela desaparecesse se tocassem demais. Noir observava tudo do alto de uma escadaria quebrada. O guardião caminhava entre eles, silencioso. Quando uma criança demoníaca tropeçou perto da água, o felino apenas estendeu a cauda, assegurando antes da queda. Noelle viu a cena e levou a mão ao peito. Ele está cuidando deles, o Grimório riu baixo. Ele protege o fluxo, e agora, o fluxo são eles. Noir não respondeu. Ele observava padrões, onde as pessoas se agrupavam. Quem trabalhava sem ser mandado, quem observava demais. Amanhã, Noir disse, vamos dividir tarefas. Noelle se virou rapidamente. Já tem um plano? Tenho prioridades. Ele apontou para os canais recém-abertos. Água, armazenamento, vigilância, treinamento básico. O Grimório abriu a mandíbula levemente. Que empolgante. Disciplina antes do caos. Noir continuou. Quem não puder lutar, constrói. Quem não puder construir, aprende. Quem não quiser, parte. Noelle hesitou. E se ninguém quiser partir? Noir encarou o domínio. Então eu fico. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas reconfortante. Noelle respirou fundo. Eu posso organizar as refeições com o pouco que temos. Noir assentiu. Faça algo simples. Eles precisam dormir alimentados. O Grimório flutuou até perto da fogueira. Posso sugerir uma sopa demoníaca improvisada? Tem raízes amargas, águas ancestral e... ossos antigos? Não, Noir respondeu imediatamente. O livro bufou. Estraga prazeres. O guardião se aproximou de Noir e se sentou ao lado dele, observando a lua refletida na água. O domínio dorme. Por enquanto, Noir respondeu. A água refletiu o céu noturno e algo mais. Por um instante breve, as runas da fonte piscaram. Muito longe dali, em um domínio envolto por muralhas de obsidiana, um lorde demoníaco ergueu a cabeça. Sentiu. No mesmo instante, em florestas antigas, elfos interromperam rituais. Em cavernas profundas, vampiros abriram os olhos. E nas montanhas, um dragão em forma humana franziu a testa. Mas ali, no domínio 7, nada disso importava ainda. Noelle retornou com uma tigela simples de sopa quente. Não é muito, mas é honesto. Ela estendeu para Noir. Ele pegou a tigela, sentou-se no degrau quebrado e bebeu em silêncio. O Grimório observava, intrigado. Você come como se estivesse em casa. Noir respondeu sem olhar para ele. Por que estou? O guardião ronronou baixo. O som ecoou pela fonte como água escorrendo entre pedras antigas. E naquela noite, pela primeira vez em décadas,
o Domínio 7 dormiu. O amanhecer chegou sem alarde. A névoa leve subia dos canais recém-formados e o cheiro da água mística se espalhava pelo domínio como promessa silenciosa. Demônios despertavam lentamente, ainda desconfiados, mas vivos. Noir já estava de pé. Ele observava o pátio central enquanto pequenos grupos se organizavam espontaneamente. Não havia gritos, não havia confusão, apenas trabalho contido. Reúnam todos, Noir disse. A ordem não foi alta, não precisou ser. Noelle correu entre os grupos, chamando um por um. Em poucos minutos, uma formação irregular se formou diante da fonte. O guardião caminhava ao redor, atento, impondo respeito sem ameaçar. Noir deu um passo à frente. Este domínio não será salvo por milagres, ele começou. Será salvo por rotina. Alguns demônios se entreolharam. A água não é suficiente, Noir continuou. Precisamos de estoque, defesa e disciplina. O Grimório flutuou até o ombro dele. E um pouco de terror saudável, não esqueça. Silêncio. Noir respondeu sem olhar. O livro fechou a mandíbula, contrariado. Noir apontou para 3 direções. Primeiro, canais. Quero reservatórios. Segundo, muralhas improvisadas ao redor do pátio. Terceiro, turnos de vigia, dia e noite. Um demônio mais velho deu um passo à frente. Meu lord, não temos soldados suficientes. Ainda. Noir respondeu. Por isso, o treinamento começa hoje. Murmúrios surgiram. Não falo de exército, ele esclareceu. Falo de resistência básica. Quem consegue correr, corre. Quem consegue erguer peso, ergue. Quem consegue pensar, observa. O guardião se sentou ao lado da fonte como se aprovasse. Noelle respirou fundo. Eu posso organizar turnos e registros, ela disse. Se tivermos nomes, habilidades, Noir assentiu. Faça isso. Você será meus olhos aqui. Noelle arregalou os olhos por um instante e então inclinou a cabeça. Sim, meu senhor. O Grimório riu. Interessante. Você está criando cargos antes de criar poder. Poder sem estrutura cai, Noir respondeu. Eu não caio. O livro silenciou. Enquanto os grupos se dispersavam para começar o trabalho, Noir caminhou até a borda da fonte. O guardião o acompanhou. Outros domínios observarão. Que observem, eles virão testar. Que venham! O Grimório vibrou, excitado. Ah! Testes! Isso sempre termina em devoração. Noir não respondeu. Ele observava a água fluir, e pela primeira vez viu algo além da sobrevivência. Viu uma base. Naquele mesmo instante, longe dali, um mensageiro demoníaco cruzava territórios com pressa. Em mãos, carregava um selo antigo, o símbolo de um dos 12 lordes. O 7º domínio havia despertado, e o mundo começava a recalcular. O amanhecer chegou sem alarde. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de alguém caindo. Um demônio mais jovem perdeu o equilíbrio ao tentar levantar uma viga improvisada e caiu de joelhos, arfando. Outros riram, nervosos. Alguns desviaram o olhar. Noir não se moveu. Levante, ele disse. A voz não carregava raiva, nem piedade. O demônio hesitou, tremendo, e tentou novamente. Os braços falharam, mas ele se forçou a ficar de pé. Noir então falou para todos. Isso não é um exército. Ainda. Murmúrios surgiram. Vocês não vão vencer humanos, lordes ou monstros porque são fortes. Continuou. Vão sobreviver porque aguentam mais que o inimigo. O Grimório riu baixo. Dor como método educacional. Clássico. Observação. Noir corrigiu. Dor sem propósito é desperdício. Ele caminhou lentamente diante das fileiras desorganizadas. Corrida em volta do pátio. Quem cair, recomeça. Quem desistir, está livre para ir embora agora. Ninguém se moveu. Noelle sentiu o estômago apertar. Meu senhor, talvez... Não, Noir interrompeu sem olhar para ela. Eles precisam escolher. O guardião da fonte abriu os olhos lentamente. A aura ao redor dele ficou mais densa. Um demônio mais velho deu um passo à frente. Se corrermos... O que ganhamos? Noir parou diante dele. Tempo. E tempo é tudo que vocês nunca tiveram. Houve um segundo de hesitação. Então alguém começou a correr. Outro seguiu. Logo, o pátio se encheu de passos irregulares, respirações ofegantes e corpos em movimento. O Grimório flutuou ao lado de Noir. Nenhum deles vai durar uma luta de verdade. Ainda, Noir respondeu. Enquanto isso, Noelle observava atentamente. Ela começou a perceber padrões. Quem ajudava quem reclamava, quem observava demais. Ela se aproximou de Noir quando houve uma breve pausa. Alguns têm resistência, outros liderança natural. Ela disse em voz baixa. Noir assentiu. Marque mentalmente. Esses serão úteis depois. O guardião da fonte se levantou e caminhou até a borda do pátio. Quando um demônio quase desmaiou, a criatura tocou o chão com a pata, e uma fina camada de água fria envolveu os tornozelos do corredor, evitando a queda. Ele está ajudando? Noelle murmurou. Mantendo o fluxo, Noir respondeu. O Grimório vibrou. Você percebe, não é? Eles estão começando a te obedecer.
sem perceber. Noir observou os corpos cansados continuarem a se mover. Não é obediência, disse. É necessidade. O treino continuou até o sol subir mais alto. Ao final, muitos caíram no chão, exaustos. Alguns vomitaram, outros apenas riam, sem saber por quê, mas ninguém foi embora. Noir se virou. Amanhã, repetimos. Depois de amanhã, será pior. Alguns engoliram em seco. O Grimório sorriu. Agora sim, está começando a ficar interessante. Noir olhou para o domínio. Para a água correndo, para os corpos cansados, para o guardião vigilante, para Noelle ainda de pé, apesar do cansaço. E pensou em silêncio. Força não nasce do poder, nasce de quem decide não cair. O Domínio 7 não tinha um exército, ainda. O silêncio se instalou quando Noir voltou ao centro do pátio. Não havia mais energia para murmúrios. A maioria dos demônios apenas respirava pesado, sentada ou deitada no chão. Noir observou cada um deles. O treino de hoje não foi para deixar vocês fortes, ele disse. Foi para mostrar quem aguenta continuar. Alguns levantaram a cabeça. A partir de agora, este domínio não funciona mais como antes. Ele fez um gesto curto com a mão. Vamos dividir funções. Noelle deu um passo à frente, segurando um pequeno pergaminho improvisado. Aqueles que demonstraram resistência física ficarão responsáveis por patrulha e vigilância, ela anunciou. Não é combate ainda, é presença. Alguns demônios assentiram mesmo cansados. Quem demonstrou atenção e organização, continuou Noelle, vai trabalhar no armazenamento da água e dos mantimentos. O Grimório riu baixo. Olha só, estamos criando classes. Quase fofo. Noir lançou um olhar rápido para o livro. Não romantize, disse. Isso é sobrevivência. Ele se virou novamente para o grupo. Não existe cargo permanente. Quem falhar, troca. Quem evoluir, sobe. Um demônio mais jovem levantou a mão, hesitante. E se alguém não servir para nada? Noir respondeu sem hesitar. Então aprende, ou sai. O guardião da fonte abriu os olhos lentamente. A água ao redor da fonte ondulou de leve. A presença dele tornava cada palavra mais pesada. Noelle respirou fundo. Também vamos registrar nomes, habilidades e limitações, disse. Não para controle, mas para saber quem proteger primeiro. Alguns se entreolharam surpresos. O Grimório comentou, quase divertido. Interessante, proteger antes de usar. Soldados quebrados não constroem nada, Noir respondeu. Ele caminhou até a borda do pátio e observou os canais. Hoje à noite quero 3 turnos de vigia. Silenciosos. Se algo se mover, vocês não atacam. Vocês avisam. E amanhã? Alguém perguntou. Noir voltou o olhar para o grupo. Amanhã, começamos a treinar para não precisar avisar. Um arrepio percorreu o pátio. O Grimório vibrou, satisfeito. Agora sim estamos falando a mesma língua. O guardião se aproximou de Noir e sentou ao lado dele, como se marcasse território. O fluxo aceita a ordem. Noir fechou os olhos por um breve instante. Ele sentia. O domínio ainda era fraco, mas não estava mais perdido. Descansem, ele disse. Vocês mereceram hoje. Alguns demoraram a acreditar, mas um a um começaram a se levantar. Não para fugir, mas para se preparar. Noelle observou a cena, o coração pesado e firme ao mesmo tempo. Eles confiam no Senhor, ela disse em voz baixa. Noir respondeu sem olhar para ela. Confiança vem depois. Primeiro, vem a necessidade. A água continuou correndo. E pela primeira vez, o Domínio 7 não parecia apenas vivo. Parecia organizado. O problema não começou com gritos. Começou com risadas. Um grupo de demônios se reunia perto dos depósitos de água quando um deles empurrou outro de propósito, derramando parte do conteúdo no chão. Olha só, agora temos regras, zombou o demônio cinza. Desde quando isso importa? Alguns riram, outros desviaram o olhar. Noelle se aproximou rapidamente. Parem, essa água... Cala a boca! O demônio respondeu, virando-se para ela. Você não manda em... O som seco interrompeu a frase. Não foi um golpe, foi o Grimório se abrindo. A mandíbula de sombra surgiu no ar, rangendo como algo vivo e faminto. Um silêncio absoluto caiu sobre o pátio. Noir estava ali. Ele não correu, não levantou a voz, apenas permitiu. O demônio cinza deu um passo para trás. E... Espera! Noir ergueu a mão. O Grimório avançou. Sombras envolveram o corpo do demônio como dentes invisíveis. O grito foi curto, engolido junto com o som, a mana e algo mais profundo. Quando acabou, não restou corpo. A água no chão borbulhou levemente. O Grimório fechou a mandíbula, satisfeito. Agora sim, disciplina tem gosto melhor quando vem com medo. Nenhum demônio se moveu. Alguns estavam pálidos, outros sorrindo. Noir caminhou lentamente até onde o demônio havia estado. Neste domínio, ele disse, a voz calma demais. A ordem não é negociável. Ele olhou ao redor. Quem desperdiça recursos, desperdiça o futuro de todos. E quem desafia autoridade,
Ensina pelo exemplo. Um demônio vermelho ajoelhou sem perceber. Outro, de aparência quase humana, bateu o punho no peito em respeito. Noel sentia o coração disparar. Noah então pensou. E o pensamento veio pesado. No meu mundo, isso seria monstruoso. Aqui é necessário. Será que perdi minha gentileza ou só deixei de ser fraco? O guardião da fonte abriu os olhos. O fluxo aceita o predador. O Grimório riu. Mestre! Eles gostam. Demônios respeitam quem devora. Noah respondeu em voz baixa. Não confundam isso com prazer. Confundam com regra. Ele se virou para Noelle. Continue organizando. Quem trabalhar, vive. Quem sabotar, some. Ela assentiu, mesmo tremendo. Ao fundo, um demônio murmurou para outro. Já viu humanos fazendo isso com escravos? Eles fazem pior, respondeu o outro. Só que chamam de lei. Os olhos de Noir se estreitaram levemente. Ele guardou aquela informação. Humanos, murmurou para si. Então vocês também aprenderão. A água da fonte continuou correndo, mas agora, misturada ao respeito, havia medo verdadeiro. E no domínio 7, isso era o começo da lealdade. Ninguém discutiu naquela manhã. Os demônios se moveram em silêncio, cada um cumprindo a função que lhe havia sido designada no dia anterior. Não havia mais empurrões perto da água. Não havia risadas altas. Apenas trabalho. Noelle percebeu primeiro. Meu senhor, disse em voz baixa. Eles estão obedecendo, sem questionar. Noah observava do alto de uma escadaria. Não é obediência, respondeu. É cálculo. O Grimório flutuou ao lado dele. Eles aprenderam o custo do erro. Demônios aprendem rápido quando o preço é claro. Noir não respondeu. Ele observava quem trabalhava com empenho e quem trabalhava por medo. Ambos eram úteis, por enquanto. Perto da muralha improvisada, Kael liderava um pequeno grupo, reorganizando vigias sem precisar de ordens diretas. Ele não gritava, apenas indicava, e os outros seguiam. Noir notou. Aquele, disse para Noelle. Ele entende hierarquia. Noelle assentiu. Ele não tem medo, mas também não desafia. Exatamente o tipo que sobrevive. Noir respondeu. O guardião da fonte caminhou até perto deles. O fluxo estabilizou. A violência cessou, mas a ameaça permanece. Noir entendeu. Era assim que deveria ser. Nem caos, nem bondade. Equilíbrio pelo medo. Ele fechou os olhos por um instante e o pensamento veio. Pesado, honesto. No meu mundo, liderança era convencer. Aqui, é provar. Talvez eu esteja perdendo algo. Mas neste mundo, gentileza sem força é sentença de morte. O Grimório quebrou o silêncio. Mestre, você percebeu? O quê? Eles não te veem mais como herdeiro fracassado. Veem como Lorde. Noir abriu os olhos. Ainda não. Veem como algo perigoso. O livro riu, satisfeito. Melhor ainda. Noelle respirou fundo. E agora? Noir observou o domínio uma última vez antes de responder. Agora, construímos rápido. Antes que os outros decidam nos testar. Ao longe, muito além do domínio 7, uma estrutura arcana brilhou por um breve instante. Um dos 12 lordes demoníacos havia sentido. E desta vez, não foi curiosidade, foi cautela. O som da pedra sendo colocada no lugar certo era diferente do som de ruína. Noir reconhecia isso instintivamente. Ele caminhava entre as estruturas quebradas, tocando paredes antigas, avaliando rachaduras, medindo distâncias com o olhar. Não usava magia, não precisava. Essas colunas não caíram por desgaste, ele disse. Foram mal distribuídas desde o início. Alguns demônios se entreolharam, surpresos. Se reconstruirmos assim de novo, cai de novo. Noir continuou. Não importa quanta mana coloquem em cima. Noelle anotava tudo com atenção. Então, reforçamos primeiro as bases? Perguntou. Sempre, Noir respondeu. Quem constrói de cima para baixo só cria ruínas mais bonitas. O Grimório flutuava ao lado, curioso. Engraçado, você fala de pedra como se fosse carne. Porque quebra do mesmo jeito, Noir respondeu. Kael se aproximou. Meu lorde, alguns estão perguntando... Por que não usar magia para erguer tudo mais rápido? Noir se virou lentamente. Porque magia acaba. Pedra bem colocada, não. O guardião da fonte parou próximo a uma muralha improvisada. A água mística subiu levemente, infiltrando-se nas fissuras da base. Noir observou. Bom, vamos usar a água para selar fundações, não para erguer torres. O Grimório murmurou, quase desapontado. Pouca destruição hoje. Hoje não. Noir respondeu. Hoje é dia de garantir que ninguém morra quando vierem nos testar. Essa frase percorreu o domínio como um aviso silencioso. Noelle sentiu um arrepio. O senhor acha que virão logo? Sempre vem, Noir disse. Quando algo quebrado começa a se levantar, o mundo tenta pisar de novo. Kael cerrou os punhos. Então vamos lutar? Noir olhou para ele. Vamos aguentar primeiro. Quem não cai, vence depois. Ele parou diante da muralha frontal do domínio. Aqui, disse apontando, quero uma linha de contenção. Não para impedir entrada, mas para atrasar. Atrasar? Kael perguntou. Tempo é vida, Noir respondeu. Cada minuto ganho é alguém que sobrevive. O Grimório vibrou levemente.
Você realmente constrói como se estivesse preparando uma guerra longa. Noah pensou por um instante. No meu mundo, eu levantava casas para proteger famílias. Aqui, levanto um reino para proteger quem sobrou. Ele fechou os olhos por um segundo. Continuem, ordenou. Quando terminarmos hoje, este lugar não será bonito. Abriu os olhos. Mas será difícil de destruir. O guardião da fonte soltou um som baixo, como água correndo entre rochas profundas. O fluxo aceita a fundação. Ao longe, muito além das fronteiras do Domínio 7, um observador oculto recuou em silêncio. O relatório que ele levaria não falaria apenas de poder. Falaria de algo pior, preparação. O domínio mudou depois daquela noite, não por causa da morte, mas por causa do que veio depois. Ninguém falava alto, ninguém discutia turnos, a água não era mais desperdiçada. Noah caminhava entre as estruturas em reconstrução, observando cada detalhe como fazia em obras no seu mundo anterior. Uma fundação mal alinhada aqui significava morte depois. Essa base está errada, ele disse parando diante de uma muralha. Se for atingida de lado, cede. Kael chamou 2 demônios imediatamente. Refazer, ninguém reclamou. Noelle observava tudo, anotando mentalmente o ritmo do domínio. Eles estão diferentes, ela disse em voz baixa. Não é só medo, é compreensão. Noah respondeu. Eles entenderam o limite. O Grimório flutuava atrás dele, silencioso demais para o normal. Estranho te ver quieto, Noah comentou. Estou aprendendo, respondeu o livro em tom baixo. Nem tudo merece ser engolido. Noah não disse nada. Ele sabia. Aquela noite não tinha sido sobre poder. Tinha sido sobre fronteira. O guardião da fonte caminhou até a base da muralha e tocou o chão com a pata. A água mística se infiltrou lentamente, reforçando a pedra. O fluxo se estabilizou. Noah observou o efeito. Bom, vamos usar isso apenas onde importa. Kael se aproximou. Meu lorde, alguns estão perguntando quando começaremos a treinar para combate real. Noah pensou por um momento. Quando souberem proteger o que construíram, respondeu. Quem não entende valor, luta mal. O Grimório vibrou levemente. Quando você decidir lutar de verdade, vai ser porque vale a pena, Noah completou. Ele olhou para o domínio. No meu mundo, eu construía para viver. Aqui, construo para não morrer. Nenhum poder novo surgiu. Nenhuma sensação diferente percorreu seu corpo. E isso era bom. Porque significava que o verdadeiro crescimento ainda estava por vir. O Domínio 7 não estava forte, mas estava pronto. O problema não veio com gritos, veio com silêncio demais. Noah parou no meio do pátio quando percebeu que o fluxo da água havia diminuído ligeiramente. Não era falha estrutural, era interferência. Kael, ele chamou. Quantos vigias no setor leste? 2, respondeu o demônio. Ambos atentos, nenhum sinal de intrusão. O guardião da fonte rosnou baixo. Algo tocou o fluxo. Noah assentiu. Não foi ataque, foi teste. Noelle se aproximou segurando um dos registros. Alguns reservatórios perderam pressão, mas sem dano visível. Sabotagem cuidadosa, Noah disse. Alguém quer ver se entramos em pânico. O Grimório flutuou mais perto. Ou se você perde o controle. Noah ignorou. Kael, troque os vigias. Silenciosamente. Noelle, revise os turnos. Quero redundância. Eles obedeceram sem questionar. Noah caminhou até a muralha recém-reforçada e tocou a pedra fria. Aprendam isso, ele disse aos que estavam próximos. Quando o inimigo não ataca, é porque ainda está medindo. Um demônio vermelho engoliu em seco. E se voltarem? Vão voltar, Noah respondeu. E quando voltarem, quero que encontrem tudo funcionando melhor do que antes. O guardião da fonte caminhou até um ponto específico da muralha e tocou o chão com a pata. A água mística reagiu, revelando uma fina fissura recém-aberta, quase invisível. Aqui, Noah disse. Corrijam agora e dobrem a vigilância neste setor. Noelle anotou imediatamente. Meu senhor, isso foi um lorde? Noah ficou em silêncio por um momento. Ainda não, respondeu. Isso foi alguém tentando decidir se vale a pena enviar um exército ou apenas um mensageiro. O Grimório vibrou. Eu espero pelo exército. Eu espero pelo erro. Noah respondeu. Ele se virou para o domínio, observando demônios de diferentes raças trabalhando juntos, agora mais atentos, mais rápidos, mais unidos. Eles estão testando minha força, mas o que estou construindo é resistência. Ao longe, fora da visão de todos, uma sombra se dissipou entre as ruínas antigas. O relatório que ela levaria seria simples. O Domínio 7 não quebrou. Ele se adaptou, e isso tornava Noah perigoso. O primeiro sinal não foi visual. Foi instintivo. O guardião da fonte parou abruptamente no meio do pátio, o pelo branco eriçando levemente. As runas sob sua pele brilharam com intensidade incomum. Noah sentiu no mesmo instante. Temos visita, disse sem elevar a voz. Kael levantou a mão, sinalizando aos vigias. Nenhum alarme soou. Nenhuma correria começou. Apenas atenção redobrada. Noelle se aproximou. Não detectamos entrada física, murmurou. Nenhum selo rompido. Não entrou,
Noir respondeu. Está observando. O Grimório flutuou mais alto, as runas reagindo. Curioso. Não é humano. Não é Lorde. Noir estreitou os olhos. Mensageiro? Algo assim, o livro respondeu. Um olhar emprestado. Noir caminhou até a borda do domínio, onde as ruínas antigas ainda marcavam o limite do território. O vento ali parecia mais pesado. Quem observa demais acaba sendo visto, ele disse calmamente. Por um instante, nada aconteceu. Então o ar distorceu levemente. Uma silhueta translúcida surgiu entre as pedras quebradas. Humanoide, mas instável, como se não estivesse realmente ali. Domínio 7. A voz ecoou, neutra. Classificação alterada. Kael tensionou o corpo. Quem é você? Um registrador, respondeu a presença. Não interfiro, apenas observo. Noir deu um passo à frente. Então, observe direito. A presença pareceu hesitar. Reconstrução ativa. Fluxo estabilizado, autoridade consolidada. O Grimório riu baixo. Gostei desse resumo. Há quanto tempo observam? Noir perguntou. Desde o ajuste de hierarquia. Respondeu o registrador, evitando detalhes. Noir entendeu imediatamente. Desde a punição. E agora? Noelle perguntou. A silhueta começou a se dissipar. Agora, outros irão decidir se este domínio é ameaça ou oportunidade. E você? Noir perguntou. A voz ecoou pela última vez. Eu apenas marco o momento em que algo deixa de ser ignorado. A presença sumiu completamente. O silêncio voltou. Kael soltou o ar preso. Então, estamos no mapa agora. Noir assentiu. Estar no mapa significa duas coisas, disse. Ou querem negociar, ou apagar. O Grimório vibrou, animado. Aposto na segunda. Eu preparo para as duas, Noir respondeu. O guardião da fonte voltou a caminhar lentamente como se aceitasse a nova fase. O fluxo foi visto. Noir olhou para o domínio. Nada havia sido atacado, nada havia sido destruído, mas algo havia mudado. O domínio 7 não era mais um erro esquecido, era um fator. 3 contatos a oeste. Kael falou baixo, mas firme. Ninguém entrou em pânico. Ninguém correu. Apenas posições sendo ajustadas. Noir gostou disso. Formação? Ele perguntou. Não hostil, Kael respondeu, andando direto pela estrada antiga. Então querem ser vistos. O Grimório girou no ar. Diplomacia? Que tédio! Ou reconhecimento? Noir corrigiu. Ele caminhou até a entrada do domínio. Nada de portões grandes, nada de muralhas imponentes, apenas estrutura sólida, funcional. Difícil de atravessar, impossível de impressionar, do jeito que ele preferia. Os 3 visitantes pararam a alguns metros da fronteira invisível. O demônio de manto cinza deu um passo à frente. Domínio 7, disse, em tom calmo. Viemos sob observação neutra. Noir não respondeu imediatamente, apenas olhou, longo demais. O suficiente para deixá-los desconfortáveis. Fale, ele disse. Sou Varkel, observador do Domínio 4. Kael tensionou levemente os ombros. Um dos 12 lordes, mais próximo do que deveriam gostar. Recebemos relatórios. Varkel continuou. Fluxo restaurado, estrutura organizada, disciplina recente. O Grimório murmurou. Fofo, temos fãs. Noir ignorou. E? Queremos confirmar se o novo Lorde é... racional. Silêncio. Noelle sentiu a tensão no ar. Não era ameaça, era avaliação. Como mercadores analisando mercadoria. Noir respondeu simples. Se eu não fosse, vocês não estariam falando. Varkel sorriu de leve. Justo. Ele observou o domínio. Os trabalhadores, os canais, a fonte brilhando ao fundo. A maioria dos territórios demoníacos só saqueia, disse. Você constrói. Saquear não sustenta inverno. Noir respondeu. Os 2 demônios vermelhos trocaram olhares. Claramente soldados. Claramente fortes. Mas atentos demais. Humanos continuam capturando tribos ao sul. Varkel comentou casualmente. Escravizando. Vendendo mana cristalizada. Noir não demonstrou reação. Mas Noelle viu os dedos dele se fecharem levemente. Não é problema meu, ele disse. Mentira. Ele sabia, mas informação primeiro, emoção depois. Varkel inclinou a cabeça. Ainda, o silêncio pesou. O Domínio 4 não quer guerra desnecessária, Varkel continuou, mas também não quer vizinhos instáveis. Então observem, Noir respondeu. E decidam. Já estamos decidindo. Varkel deu meia volta. Se continuar assim, talvez conversemos de novo. Talvez, Noir disse. Os 3 foram embora sem pressa, sem atacar, sem ameaçar. Isso era pior, significava que estavam pensando. O Grimório quebrou o silêncio. Eu prefiro quando tentam matar a gente. Eu prefiro quando subestimam. Noir respondeu. Ele olhou para o domínio. Primeiro nos ignoraram. Agora nos medem. Em breve, vão temer. O guardião da fonte caminhou ao lado dele. O fluxo se espalha e pela primeira vez Noir entendeu. Reconstruir não era apenas sobreviver.
era crescer o suficiente para que ninguém ousasse tocar. Eles eram de outro domínio, certo? O sussurro correu entre os trabalhadores como vento frio. Domínio 4? Então agora sabem que estamos vivos. Isso é ruim ou bom? Ninguém sabia responder. Noah observava de longe. O problema de ser fraco era ser ignorado. O problema de deixar de ser fraco era virar alvo. Noelle se aproximou. O clima mudou, disse em voz baixa. Alguns estão com medo, outros animados. Animados? Noah perguntou. Acham que isso significa que estamos ficando fortes. Noah soltou um leve suspiro. Estão certos. Ela piscou surpresa. Mas isso não é perigoso? Muito. Ele caminhou até o centro do pátio onde vários trabalhavam carregando blocos de pedra. Parem um instante. O som cessou quase imediatamente. Até isso havia mudado. Antes demoravam a obedecer. Agora reagiam rápido. Medo e respeito. Noah olhou para todos. Demônios cinzentos, vermelhos, alguns quase humanos, outros com traços bestiais. Raças que, em outros lugares, estariam brigando entre si. Vocês viram os visitantes, ele disse. Ninguém respondeu. Isso significa duas coisas. Silêncio absoluto. Primeiro, não somos mais lixo esquecido. Alguns ergueram a cabeça. Segundo, agora valemos a pena atacar. O peso das palavras caiu seco. Então ouçam bem, continuou. Não estamos reconstruindo para parecer fortes. Ele apontou para a muralha. Estamos reconstruindo para sobreviver quando vierem. Apontou para os canais. Água é vida. Protejam. Apontou para os depósitos. Comida é tempo. Protejam. Apontou para eles. Vocês são o domínio. Protejam uns aos outros. O Grimório murmurou. Discurso inspirador para um lorde demoníaco. Não é inspiração. Noah respondeu baixo. É cálculo. Ele voltou a falar alto. Se trabalharmos certo, ninguém vai querer guerra. Se trabalharmos errado, morremos. Kael deu um passo à frente. Então treinamos dobrado. Noah assentiu. A partir de hoje, vigias em duplas, patrulhas noturnas e ninguém sai sozinho. Noelle anotava tudo com rapidez. Também vou mapear habilidades individuais. Disse. Precisamos saber quem serve para o quê. Faça isso. Noah respondeu. O guardião da fonte passou entre eles, deixando um rastro frio no chão. O fluxo cresce quando unido. O Grimório girou no ar. Então, estamos jogando no tabuleiro agora. Noah olhou para o horizonte, onde o domínio 4 havia desaparecido. Não, disse. O livro inclinou levemente. Não? Agora, somos uma peça que os outros precisam considerar. Silêncio. O trabalho recomeçou, mais pesado, mais rápido, mais sério. E pela primeira vez, o domínio 7 não parecia um refúgio improvisado. Parecia o começo de um reino de verdade. O cheiro demorou a aparecer. Primeiro veio o vapor, depois o som. Água fervendo devagar dentro de um caldeirão grande demais para o que restava da antiga cozinha do castelo. Pedras empilhadas formavam um fogão improvisado. Lenha úmida estalava. Panelas velhas, tortas, tinham sido limpas até o limite. Demônios passavam carregando blocos e, sem perceber, olhavam 2 vezes. Porque fazia tempo. Muito tempo. Que o domínio 7 não cheirava comida de verdade. Noah mexia o caldo com uma colher de madeira. Mais raiz, disse. Noelle entregou os pedaços cortados. Essas crescem 3 vezes mais rápido perto da fonte, comentou. Nunca vi algo assim. Solo morto com água certa vira terra boa. Noah respondeu. Sempre foi assim. Ela inclinou a cabeça. O senhor fala como se já tivesse feito isso antes. Ele apenas deu de ombros. No caldeirão, tubérculos demoníacos, carne de caça em cubos grãos escuros, ervas leves de mana simples. Barato. Sustentável. O Grimório flutuava acima do vapor. Que decepção. Esperava algo mais? Sangrento. Isso é comida, Noah respondeu. Não ritual. Você é o lorde demoníaco mais estranho que eu já vi. Sobreviventes comem, idiotas festejam. O livro bufou. O guardião da fonte apareceu em silêncio e enfiou a pata no caldeirão. Ei, Noah puxou a colher. Espera esfriar. O felino piscou lentamente. Mesmo assim, sentou do lado, esperando. Noelle observava o caldo engrossar. Isso vai alimentar quantos? Se racionar direito, uns 40, Noah disse. Amanhã plantamos o dobro. Ela hesitou. A água mística acelera o crescimento, purifica, fortalece. Ele assentiu. É nosso melhor recurso. Então, por que não trocamos? Noah parou de mexer. Trocamos? Outros domínios? Ou vilas menores? Comida seca? Ferramentas? Talvez metal? Em troca de água. Silêncio. O Grimório girou no ar. Comércio. Que conceito humano. Noah pensou por alguns segundos. Depois sorriu de lado. Não é humano, é inteligente. Ele voltou a mexer o caldo. Quem depende da sua água pensa 2 vezes antes de te atacar. Noelle arregalou levemente os olhos. Então não vendemos comida. Vendemos o que só nós temos. Ela sorriu. O diferencial do domínio 7 e exato. O caldo finalmente ficou pronto. Noah serviu a primeira tigela. Provou. Fechou os olhos por um segundo.
Não era arroz com feijão, mas era quente, salgado, estável. Comida de verdade. Depois de tanto tempo, isso já bastava. Ele entregou a primeira porção para Noelle, a segunda para o guardião. O Grimório ficou olhando. Eu não recebo? Você come almas, Noir respondeu. Injusto, pela primeira vez naquele dia, alguns demônios riram, baixo, cansados, mas riram, e por alguns minutos... O Domínio 7 não parecia um campo de batalha, parecia um lar. Kael foi o primeiro a notar. Fumaça! Noir não virou imediatamente. Onde? Sul, além das ruínas quebradas. O guardião da fonte já estava de pé, o pelo eriçado, cheiro de ferro, fogo, sangue antigo. Noelle subiu na parte mais alta da muralha improvisada e estreitou os olhos. Uma linha fina de fumaça escura subia lentamente, constante, controlada. Não era incêndio natural, era atividade. Não é ataque direto, ela murmurou. É... acampamento? Noir assentiu. Movimento humano. O Grimório vibrou. Finalmente algo interessante. Kael já estava pegando a lança. Patrulha? Reconhecimento. Noir corrigiu. 4 comigo. Ninguém discutiu. Minutos depois, avançavam pelas ruínas. Passos leves, sem armaduras pesadas, sem barulho. O Domínio 7 ainda era fraco demais para confronto aberto, mas informação sempre valia mais. Quando se aproximaram, o cheiro chegou primeiro. Ferro, sangue seco, fumaça de carne. Noir parou atrás de uma pedra quebrada e observou, silenciosamente, 3 carroças, homens de armadura leve, símbolos humanos, correntes e jaulas. Dentro delas, demônios, não soldados, civis. Uma demônia cinza com chifres quebrados, uma criança vermelha encolhida no canto, 2 híbridos feridos, coleiras de ferro no pescoço, selos de mana gravados na pele. Noelle sentiu o estômago revirar. Eles estão escravizando. Noir completou. Um humano riu alto perto da fogueira. Esses rendem bem no mercado do norte. Mana pura, vale mais que gado. Outro chutou a grade. Esse aqui nem reage mais. Quebrou fácil. O silêncio atrás das ruínas ficou pesado. O Grimório falou baixo. Posso comer? Noir não respondeu. Seus olhos estavam vazios. Não de raiva. Pior, de cálculo. 4 humanos armados. 2 vigias. Formação ruim. Confiança excessiva. Amadores. Kael, ele sussurrou. Esquerda. Noelle, solte as jaulas quando eu sinalizar. Guardião, corte a rota de fuga. O felino apenas desapareceu no ar como névoa. E eu? O Grimório perguntou animado. Noir olhou para os humanos. Hoje, você pode jantar. O livro se abriu lentamente. As runas roxas pulsaram. Sombras escorreram pelo chão como líquido. O primeiro humano nem terminou de virar a cabeça. A sombra engoliu o rosto dele. O grito morreu dentro da própria garganta. Kael já atravessava o segundo com a lança. Noelle corria para as jaulas. O guardião surgiu na frente de 2 fugitivos, olhos azuis brilhando, e o chão virou gelo fino sob os pés deles. Caíram. Noir andava, sem pressa, sem hesitação. Um humano tentou erguer a espada. Noir desviou, quebrou o braço dele, sem emoção. Espere! O Grimório fechou. Silêncio. Só o fogo crepitando. Acabou rápido demais. Os demônios nas jaulas olhavam, tremendo. Não de medo dele, mas de incredulidade. Vocês são do Domínio 7? Um sussurrou. Noir abriu a porta da jaula. Agora são. Ele cortou as correntes como se fossem cordas velhas. Noelle ajudava os feridos. Kael recolhia armas úteis. O Grimório pairava no ar, satisfeito. Dessa vez, as runas pulsaram mais fortes, mais densas. Murmurou. Agora sim. Isso teve gosto. Noir sentiu. Uma pequena pressão diferente no peito. Nada explosivo, mas real. Ele ignorou. Depois pensaria nisso. Agora havia algo mais importante. Ele olhou para o acampamento humano queimando lentamente, sem culpa, sem dúvida. Se cruzarem nosso território, morrem, disse simples. Kael assentiu. Os demônios libertos abaixaram a cabeça, não em medo, em respeito. Noir virou as costas. Levem comida para eles, depois colocamos para trabalhar. Noelle sorriu de leve. Mais bocas para alimentar, mais mãos para construir, ele respondeu. O Domínio 7 ganhava habitantes, e o mundo começava a perder escravistas. Equilíbrio simples. Eles entraram esperando medo, encontraram trabalho. Ninguém apontou armas, ninguém gritou ordens, só demônios carregando pedra, ajustando madeira, limpando ruínas, vida normal. O contraste foi tão estranho que uma das mulheres cinzentas começou a chorar em silêncio. Noelle se aproximou primeiro, ajoelhou. Você consegue andar? A demônia hesitou, depois assentiu. Água, Noelle disse chamando alguém. E comida leve.
Nada pesado ainda. Kael observava os arredores, atento, mas sem hostilidade. Como um guarda, não um carcereiro. Noir parou a alguns passos do grupo. Os resgatados se encolheram instintivamente. Ele notou. Claro que notou. Afinal, ele ainda era um lorde demoníaco, coberto de sangue seco, com um livro sombrio flutuando ao lado. Não era exatamente reconfortante. Vocês são livres, ele disse. Simples, sem discurso, sem promessa. Só fato. Humanos não cruzam mais aquela rota, continuou. Quem quiser ir embora, pode. Silêncio. Ninguém se mexeu. Um dos híbridos falou primeiro. Se sairmos, eles pegam a gente de novo. Noir assentiu. Provável. Então, o demônio engoliu seco. Podemos ficar? O Grimório sussurrou. Olha só, já começou. Noir respondeu. Aqui todo mundo trabalha. Alguns se entreolharam. Não tem banquete, não tem proteção grátis, não tem piedade. Ele apontou para as muralhas. Só construção, defesa, sobrevivência. O guardião da fonte passou por eles, deixando o ar mais fresco. Quem trabalhar, come. Ele virou as costas. Quem não, sai. Kael sorriu de lado. Justo. Noelle observou os resgatados. Nenhum reclamou. Nenhum pediu privilégio. Eles apenas assentiram. A mulher cinzenta foi a primeira a falar. Eu sei costurar couro. Outro. Eu era ferreiro. Noelle piscou. Ferreiro? Antes de ser capturado, ela olhou imediatamente para Noir. Ele também ouviu e fez uma nota mental. Ferramentas, pregos, armas simples, reparo, valioso demais. Então você trabalha hoje, Noir disse. Te mostro o que precisamos. O demônio pareceu surpreso. Agora? Quanto antes começar, menos gente morre depois. Sem gentileza, sem crueldade, só lógica. O Grimório girou Noir satisfeito. Você realmente transforma tudo em recurso. Noir respondeu baixo. Desperdício é luxo de gente forte. O guardião se deitou perto das crianças libertas. Elas, cautelosas, se aproximaram. Pela primeira vez, riram, baixo, mas riram. Noir observou a cena por alguns segundos, e um pensamento cruzou sua mente. Raro, distante. No meu mundo, eu construía casas. Olhou para as muralhas. Aqui, construo um lugar onde ninguém é acorrentado. Ele respirou fundo. Frio, estável, sem culpa, sem hesitação. Kael, chamou. Sim. Dobre a patrulha sul. Entendido. Se virem humanos de novo, Kael já sabia a resposta. Não voltam vivos. Noir assentiu. O domínio 7 não estava crescendo por conquista. Estava crescendo por sobreviventes. E, estranhamente, isso tornava o lugar mais forte do que qualquer exército. O som ecoava irregularmente pelo pátio. Noir parou no meio do caminho. Aquele som ele conhecia. Não era magia. Não era combate, era trabalho. Ele seguiu o barulho até uma antiga sala de armazenamento que agora servia como oficina. Darak suava sobre uma bigorna torta, martelando uma barra enferrujada que haviam recuperado das ruínas. O fogo era fraco, o metal ruim, mas ainda assim, forma nascia. Improvisado, Darak murmurou sem olhar para trás. Mas dá para salvar, Noir cruzou os braços. O que consegue fazer? Pregos, grampos, lâminas simples, pontas de lança. Se me der carvão melhor, faço espada. Simples, direto. Útil. Exatamente o que Noir queria ouvir. Prioridade. Ferramentas. Noir disse. Armas depois. Darak assentiu. Domínio que não constrói morre. Noir quase sorriu. Exato. Noelle entrou logo depois, animada. Se ele fizer pás e enxadas, conseguimos dobrar o plantio perto da fonte. Faça. Noir respondeu. O Grimório bocejou no ar. Vocês são os demônios mais entediantes que eu já vi. Cadê massacre? Cadê guerra? Clang. Darak bateu mais uma vez. Guerra se ganha antes da batalha, murmurou. O livro ficou em silêncio por um segundo. Tá, isso foi frio. Noir observava o metal ganhar forma. Ferramentas viram colheita. Colheita vira população, população vira exército. Força não vinha do nada, vinha de base. O guardião da fonte entrou devagar, deitou perto do fogo. O vapor da água mística próxima fazia o metal esfriar mais rápido. Noir notou. Use isso, apontou. Tempera melhor. Darak testou. O chiado foi mais limpo. Ha! Funciona. O Grimório flutuou perto de Noir. Você percebe, né? O quê? Está criando algo mais perigoso que poder bruto. Noir não respondeu, mas sabia. Exércitos fortes morrem. Nações estruturadas duram. Do lado de fora, Kael apareceu correndo leve. Pegadas no sul, disse baixo. Humanas. 2 patrulhas, observando distância. Noir nem piscou. Quantos? 5 ou 6. Covardes. O silêncio caiu. Noir pegou uma das novas lanças recém-forjadas. Pesou na mão. Equilíbrio bom. Deixe observarem, disse. Quero que vejam. Kael franziu a testa. Verem o quê? Noir olhou para o domínio. Água correndo. Pedra erguendo. Ferro nascendo. Demônios trabalhando. Quero que vejam que estamos ficando difíceis de matar. O Grimório riu baixo. Isso... eu gostei. O clang do metal continuou ecoando. Ritmo constante.
como um coração. O Domínio 7 não estava mais reagindo ao mundo. Estava se preparando para quando o mundo viesse. Kael se agachou perto da terra úmida. Passou o dedo pelas marcas. Leves demais para viajantes. Quantos? Noir perguntou. 6. Talvez 7. Armadura leve. Completou o guardião, a voz ecoando na mente deles. Cheiro de óleo e ferro. Noir ficou em silêncio por 2 segundos, pensando, não com raiva, com matemática, 6 homens, exploradores, talvez capturadores. Humanos não vinham em 6 para a guerra, vinham para roubo. Patrulha de captura. Kael murmurou. Noir assentiu. Estão testando sorte. O Grimório girou no ar. Posso adivinhar? Eles acham que somos fracos. Todo mundo acha. Noir respondeu. Ele se levantou. Não vamos lutar aqui. Kael franziu a testa. Não? Se atacarmos fora, eles recuam e avisam outros. Ele olhou para o terreno. Vamos deixar entrarem. Silêncio. E depois? Noelle perguntou. Os olhos de Noir ficaram vazios. Depois, ninguém sai. A tarde passou calma demais. Trabalho normal, portões abertos, movimento visível, tudo proposital. O Domínio 7 parecia distraído, fraco, desorganizado, uma presa fácil, exatamente o que eles queriam que parecesse. O guardião desapareceu entre as sombras. Kael posicionou vigias em pontos altos. Darak escondeu ferramentas afiadas próximas das muralhas. Noelle conduziu os civis para áreas internas, sem alarde, só rotina, só silêncio. O sol começava a cair quando eles apareceram. 6 humanos, capuzes, arcos curtos, correntes nas mochilas, coleiras de ferro. O Grimório murmurou, eu odeio coleiras. Eles passaram pelas ruínas externas, devagar, avaliando. Viu? Um sussurrou. Só camponês. Fácil. Noir observava do alto da muralha, sem pressa, esperando. Os humanos avançaram mais, até estarem dentro do perímetro invisível do domínio. Kael fez um gesto curto. O guardião fechou a rota sul com gelo fino e silencioso. Noelle fechou o portão improvisado. Darak bloqueou a trilha de retorno com madeira caída. Os humanos perceberam tarde demais. Ei! Primeira flecha voou, parou no ar. A água mística subiu do chão como uma parede líquida, desviou. Noir saltou da muralha. Aterrissou no meio deles. O impacto rachou a pedra. Território errado, disse. Simples. Um humano tentou correr. Kael atravessou a perna dele com a lança. Outro sacou corrente. O Grimório abriu. Sombras morderam o braço. Grito curto. Silêncio. O resto tentou lutar. Foi rápido demais. Precisão, sem espetáculo, sem discurso, só execução limpa. O último caiu de joelhos. Espera! Podemos pagar. Temos informação. Noir segurou o rosto dele. Olhos frios. Quantos acampamentos como o seu? 2, 3... O Grimório sussurrou. Esse tem gosto melhor. Noir pensou por meio segundo. Depois soltou. Marca o caminho. O homem piscou. O quê? Darak quebrou a perna dele. Não para matar. Para levar. Informação primeiro, Noir disse. O guardião observava. Predador inteligente. O Grimório fechou, decepcionado. Sempre racional demais. Crescer exige escolha. Noir respondeu. Ele olhou para o domínio atrás dele. Trabalho. Água. Pessoas. Quem pisa aqui para acorrentar alguém, não volta inteiro. Sem ódio. Sem emoção. Só regra. Os humanos restantes nunca mais se moveram. A noite caiu. O Domínio 7 voltou ao silêncio. Mas agora, ninguém mais pisaria ali achando que era presa. O humano tremia. Não por dor, mas pelo silêncio. Ninguém gritava com ele. Ninguém batia, só observavam. Isso era pior. Noir se agachou na frente dele. A fogueira iluminava só metade do rosto. Nome, disse. R. Hell. Função. B. Batedor. Só batedor. Kael cruzou os braços. Mentindo. O homem engoliu seco. Eu só marco rotas. Eu não capturo. O Grimório flutuou mais perto. Posso arrancar a memória dele. Literalmente. Ainda não. Noir disse. Ele apoiou o cotovelo no joelho. Olhos nos olhos do humano. Sem raiva. Sem ódio. Sem pressa. Isso quebrava mais que qualquer grito. Quantos acampamentos? Perguntou. De 2. Kael pressionou a lança levemente na garganta dele. Verdade. 3. Noir continuou. Quantos homens por acampamento? 20, às vezes 30. Depende do dia. Noelle anotava tudo. Organizada. Precisa. Para onde vendem? Noir perguntou. Se capital do sul, mercadores, igrejas compram mana. O silêncio ficou pesado. Igrejas. O Grimório riu baixo. Humanos são sempre hipócritas. Adoro isso. Noir não reagiu, mas guardou a informação. Vocês atacam só demônios? Não. Qualquer raça. Elfos. Híbridos. Noelle fechou a mão com força. O guardião soltou um rosnado baixo. O humano começou a chorar. Eu só sigo ordens. Noir levantou devagar. O homem arregalou os olhos. Você vai me matar? Noir inclinou levemente a cabeça.
Ainda não. Confusão. Você não vai? Você vai nos guiar. Silêncio. Que? Kaelo entendeu na hora. Rastreador vivo. Noir assentiu. Se mentir, morre. Se correr, morre. Se gritar, morre. Calmo. Sem ameaça teatral. Só verdade. O humano acreditou na hora. Porque não havia emoção nenhuma naquela voz. Só certeza. O Grimório aproximou-se do ouvido de Noir. Eu preferia comer. Depois, Noir murmurou. O livro vibrou. Satisfeito. Promessa é dívida. Noir olhou para o céu escuro, 3 acampamentos, 30 homens cada, 90 no total, fracos individualmente, mas perigosos se ignorados. Se deixasse vivos, voltariam com 100. 200. Kael. Sim. Amanhã, ao amanhecer, equipe leve. Ataque? Cirurgia. Sem guerra aberta, sem bandeira, sem aviso, só remoção de problema. Ele virou as costas. Humanos não vão aprender. Kael perguntou. Então? Noir respondeu simples. A gente ensina. O guardião caminhou ao lado dele. Você está mais frio. Noir ficou em silêncio. Por um instante, bem pequeno. Um pensamento surgiu. Será que eu hesitaria antes? Sumiu rápido. Frio constrói muralhas, ele disse. E continuou andando. Atrás dele, o prisioneiro chorava. Na frente dele, o Domínio 7 dormia em paz. Então é isso, rapaziada. Acabou nosso Protinha do Domínio 7. E caraca, o Protinha é brabo demais. Quem quiser a continuação já sabe, deixa aquele like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar. Agradeço de coração a todos os membros do canal. Vocês são top demais. Até o próximo vídeo e fui!